é isso aí, galera. Estamos aqui mais um Pode Crer Podcast. Hoje nós temos vários convidados super especiais aqui. Temos nosso amigo que é do Exército dos Estados Unidos, que era frontline lá do Afeganistão, que é nosso convidado hoje é top one aqui. Temos também o Pastor Sael aqui, que tá no lugar do Christian. Eu tô muito animado com esse... esse episódio nosso, ele é Irmãos à Obra, esse quadro. Exatamente. Nós ainda não lançamos nenhum episódio, você vai estar vendo esse é o primeiro. Nós temos vários gravados já, inclusive o Pastor Sael tá em um. Para a inauguração, nós temos aqui, né? Convidado super especial aí. Cara, eu penso que a presença internacional, eu sempre profetizei aqui nessa mesa e agora ela se cumpre. Temos uma presença internacional. Dos últimos acontecimentos ainda, né? Olha, nossa, cara, fantástico. Qual que é o seu nome mesmo? Você apresenta pra gente? Então, Traz essa câmera aqui. meu nome é Antônio Caiado, sou natural de Goiás, nasci no interior de Goiás, em uma cidade pequena chamada Moçambiques, mas fui criado em Santa Clerlândia e vim para Goiânia em 1995 para estudar. Em 2005, depois de ter terminado meu curso de ciência da computação, me mudei para os Estados Unidos. Primeiro morei em Massachusetts, no subúrbio de Boston. Morei por lá por 9 anos. Lá comecei a servir o exército. Depois de lá fui para o Texas e estou no Texas há 7 anos. Tenho um total de 16 anos nos Estados Unidos. Mas a minha trajetória é diferente de muitos brasileiros. Sempre acreditei muito em educação, não só eu, mas toda a minha família. Estudei, dediquei muito e vi os resultados. Agora e antes, os resultados estão vindo cada dia mais. Mas o que eu sempre falo é algo que para mim é fundamental, que é acreditar em algo, persistir em algo, que você começa a ver resultado, que te traz motivação para começar a continuar um ciclo. E você continua acreditando, continua persistindo e você consegue vencer na vida. Porque eu comecei do nada, comecei minha vida no interior. Desde os 8 anos de idade já vendia pão na rua, vendi salgado na feira aos domingos, engraxei sapato. E não porque necessitava, mas porque meus pais sempre ensinou a trabalhar. E praticamente tudo que meus pais sabem fazer, eu sei fazer. Eu lembro bem, meu pai nunca aceitou nenhum de nós, dos filhos, jogar videogame. Algo que hoje é dos nossos, então. Hoje é bem diferente, dona Léa, né? Eu lembro, no meu tempo, se eu passasse na porta de um fliperama, meu pai já ficava bravo. É algo que Mas você ele não dá voz forçou muito. escapulida, não? Não. Tanto é que virou militar, né? Tá aí o exemplo. Rigoroso. Eu beirei lá, é porque vocês já devem me conhecer, né? Mas eu tava nesse caminho aí também. Indo pro exército. Meu pai era militar também. Se passava perto do fliperama, nossa. Uma vez ele me pegou escondido lá, a peia foi severa. Quando a gente mudou para Goiânia, meus pais mudou para Goiânia já para poder ajudar com a educação e mostrar, ou ter melhor educação para os filhos. Essa era a ideia dele, mudar para Goiânia. Quando eu vim para Goiânia, em 95, eu comecei a estudar e já em 96, 97, eu prestei prova do Colégio Naval no Navy, na Marinha Brasileira, e nunca entrei na Marinha Brasileira. Mas depois, em 2000, eu tentei entrar no Exército, também não consegui. Então você tentou e não conseguiu? Não. Uau. Aqui no Brasil eu nunca né? consegui. Mas você já queria, então, outra pergunta assim, você tinha esse sonho de ser militar? Sim, essa ideia de ser militar nasceu desde quando eu tinha 3 anos. Amado, então. Eu lembro, lá em Santa Clerlândia, meu pai ia num bar e eu escutava histórias de um senhor que era dono do bar, que ele falava de ter participado da Segunda Guerra Mundial. E aqui foi só criando mais imagens na minha cabeça, e eu sempre tive vontade de ir em algum lugar, de servir em algum lugar. Então, quando eu tive a oportunidade, foi nos Estados Unidos, a oportunidade chegou. Eu me lembro, eu, na verdade, fiz o exame que você faz para entrar no Exército Americano em 2008. Antes de eu ainda ter Green Card, só tinha Social Security. Quando eu fiz o exame, o próprio Departamento de Defesa enviou um ofício para o Departamento de Imigração para acelerar o processo. Eu fiz o exame em final de dezembro. No dia 25 de janeiro, eu peguei meu Green Card. E no dia 5 de fevereiro, eu já tinha assinado meu contrato como militar.
Eles me enviaram para o treinamento em abril do mesmo ano. E em junho do ano seguinte, eu já estava no Afeganistão. Foi um sonho realizado, você não imaginava. Você queria ir para a Marinha, aí tentou Exército. Ó, Deus tinha algo bem maior para você, então. Né? Isso é verdade. Algo que eu falo para muita gente, é difícil ver alguém falar, mas eu sou uma pessoa que sou totalmente realizado financeiramente, educacionalmente. Não só dentro das Forças Armadas Americanas, porque as Forças Armadas Americanas é bem diferente das Forças Armadas Brasileiras quando você fala em educação, porque a gente ganha muitos benefícios de educação se você usa de uma forma coerente, você consegue muita coisa. As Forças Armadas Americanas, na verdade, é feita e tem um grande número de pessoas, porque no início a ideia era ajudar mesmo os pobres a mudar de vida. Essa é a realidade. Todo militar americano tem escola de graça, universidade de graça. Que legal. Não só para os militares. Cara, eu dei vontade de virar pobre? militar americano Deu vontade agora, também. E você era pobre? Sim. Seus pais... Meus pais Mas e quando sobrenome Caiado, você não é parente do governador, de fazenda, não? Cheio das fazendas aqui no Goiás e tal, como é que é? Não. É só o sobrenome. todo mundo me pergunta. Na verdade, quando a gente veio para Goiânia, saímos de Santa Clarlândia, meu pai veio para Goiânia porque ele perdeu tudo que ele tinha lá. E quem conhece sabe disso. Então, quando a gente veio para Goiânia, meu pai chegou em Goiânia com nada. Ele vendeu e perdeu todo o dinheiro que ele tinha. E quando eu fui para a universidade, aqui em Goiânia, eu paguei minha universidade. Meus pais nunca pagou minha universidade, porque eles, na época, foi a pior, financeiramente, pior época da família inteira. Mas eu trabalhava em 3 escolas, em 3 empregos, uma escola. Quase Trabalhei. era o Chris, né? Lá dentro, todo mundo... Lá do, Julius. o Você Julius. formou Em ciência da computação. Ciência da computação aqui já? Sim. Ah, olha aí, cara, eu tenho um companheiro que dá no exército americano, é isso aí! E, além de tudo, nesse tempo, eu Computação pegava 3 venceu. ônibus. Nossa, é tenso. Tinha Foi chão pra naquele escola. tempo já? Tinha eixo? Tinha. Não. Infelizmente, o sofrimento se arrasta a longo prazo. Cara, você falou Afeganistão, que você serviu na linha de frente no Afeganistão. Eu pergunto isso porque nós estamos aqui num momento onde os Estados Unidos retirou suas forças armadas de lá e a gente viu um quadro bastante preocupante dos cidadãos lá, o pessoal pendurando no avião, tentando fugir. Conta pra gente como é que foi sua experiência lá, alguma experiência que você teve, assim, pessoal, ou experiência com Deus, porque na linha de frente a gente sabe que não é brincadeira, né? Então, no Afeganistão, eu pude servir por total quase 13 meses. E eu servi em Cabul, ali ao lado, onde vocês viram todos os episódios, onde eu vivia. Andei praticamente todas aquelas ruas fazendo patrulha. E quando você fala de experiência com Deus, lá, para mim, foi o lugar que eu tive o melhor... Era um padre militar, coronel, para mim, o melhor cara que pregava, que eu já conheci, porque ele pregava de uma forma que era muito fácil de entender. É um cara que eu nunca esqueço dele. Ele desenhava em objetos para poder pregar a Bíblia, praticamente. Em Cabul, quando fala de outros episódios com a população, eu tive muita experiência com crianças, com mulheres, com pessoas mais velhas. Tive experiência também de combate. Ali, ao lado do aeroporto, está praticamente todas as bases grandes do Exército do Afeganistão. Não só do Exército, porque eles também têm uma Polícia Nacional. Eles têm são as maiores forças deles, a Polícia Nacional e o Exército deles. Então, eu pude ir lá, ensinar, aprender com eles. Trabalhei com o Exército de Portugal lá também. Mas quando você fala que os Estados Unidos se retirou de lá, não foi só os Estados Unidos. Toda a OTAN. A base onde está o aeroporto é uma base da Bélgica. Agora, os Estados Unidos controlam a base, mas o aeroporto era controlado pela Bélgica. Ali na mesma, a uns 5 quilômetros, tem uma base enorme da Itália. Então, tem várias... E quando você anda mais para o centro da cidade, tem uma base enorme que está toda a OTAN, que é onde está também todas as embaixadas. No Afeganistão, a real situação é difícil. Já era prevível, algo que podia prever, porque é difícil de você mudar a cultura e mudar um povo. Eu diria que a OTAN e os Estados Unidos gastaram muito dinheiro, treinaram eles muito bem,
só porque não tem como você mudar a mentalidade de uma cultura das pessoas em 20 anos. E eles já vinham sendo massacrados por séculos. Você pode ver a história do Afeganistão desde a Babilônia, desde Alexandre. Você começa a ver desde quando os primeiros que praticamente teve guerra, que saiu de lá banido, foram os ingleses, já em 1832. Então, é um país subdividido, tem 16 províncias. Dentre as 16 províncias, tem mais, se fosse, vou um país começar a olhar pequeno, né? particularidades, tem mais de 40 tribos diferentes. E quando você começa a olhar, quando a OTAN chega, os Estados Unidos chega com a mensagem que os Estados Unidos foi para o Afeganistão porque o Talibã dava terreno e dava suporte indiretamente para a Al-Qaeda. A ideia era desmantelar a Al-Qaeda. E aí a primeira-dama, que era a mulher de George Bush, ela entrou que ela queria valorizar as mulheres do Afeganistão. Esse era o programa dela. Então, o presidente entrou com a ideia, entrou com a outra. Ela começou a fazer... Como é que a mulher é tratada lá? O pessoal às vezes não sabe, né? Como é que a mulher é tratada lá? Você lembra como é que era? Muito. Assim? O que te impactou? Uma cena que mais me impactou, que eu nunca esqueço na Afeganistão, são duas cenas. Uma foi que lá no Afeganistão você vai ver, quando tem 2 homens ou 3 homens, vai pegar um táxi, por exemplo, e tem uma mulher junto, eles vão colocar a mulher no porta-mala e os homens vão no carro. Nossa. Sério? Isso é normal. Que isso? Porta-mala? É que a gente Talibã. brinca, né? Porta-mala, mas nunca... Nunca levamos a sério o bagulho. O pessoal leva a sério lá. Outra cena é que isso, cara. as mulheres, não só as mães, as crianças, as meninas também, é super desvalorizada e é tratado como nada. Eu já vi várias vezes o marido anda na frente com nada e a mulher que vai atrás carregando tudo o peso. Se tiver com compras, com qualquer coisa, com lenha. Mas isso não é o Talibã, porque às vezes o pessoal está falando... Isso é a cultura normal. Isso é o normal. É o normal do país. E o Talibã, então, é pior que isso? Em algumas coisas, quando você olha o Talibã, quando você vai falar em questão de família, o Talibã é melhor do que o governo atual. É? Quando você for comparar. A coisa que o Talibã, eles implantam uma forma super extrema da Sharia Law. Eles não aceitam diferenças nenhuma. O presidente, quando eles pegaram o poder em 96, que ficou residindo na sede da ONU, que também está ali pertinho do aeroporto, até quando eles conseguiram entrar na sede da ONU e invadir, eles matou ele e pendurou a cabeça dele em um poste, que está lá até hoje. Ficou por lá por semanas. Porque eles fazem esse terror, por isso que a população tem medo. Porque quando eles fazem alguma coisa em uma vila, eles fazem para aterrorizar. Não tem misericórdia, né? Não tem. Eles vão cortar a cabeça e vai pendurar no poste para todo mundo da vila ver. E vai deixar por lá por semanas. Porque a ideia deles é chegar em um lugar e tocar o terror. Aterrorizar mesmo. Eu não sei se você viu um post que eu fiz de uma coisa que lá é cultural, que o governo atual aceita, mas que o Talibã não aceita, que ele chama de Baathar, que é praticamente principalmente, eu vou dizer principalmente, é quase todos, as delegacias de polícia e as pessoas sênior da polícia do Afeganistão abusam de jovens, de homens, na puberdade, entre os 13 até eles começarem a nascer barba, eles usam deles sexualmente. E eles arrastam essas crianças das famílias, praticamente vai lá e sequestra. Nossa. Essas crianças e essas famílias, o único lugar que eles vão procurar abrigo é com o Talibã, porque o Talibã é contra isso. Então, quando eu te falo que questão de família, o Talibã é diferente, a única parte que no Afeganistão... Eles têm uma segurança, digamos assim, né, com o Talibã. Essas pessoas passam a ter segurança, porque as pessoas que estavam lá para ser tratadas, para proteger eles, na verdade, está abusando deles. Nossa. Isso os Estados Unidos tentou intervir várias vezes, mas nunca teve sucesso, porque é uma guerra enorme do governo atual, que o governo que tinha antes, não do Talibã. Do Ghani e de Karzai. Porque quando você olha esses dois presidentes de 2014 até hoje, todos dois é da mesma tribo. Todos dois vêm do sul do país. E tem uma todos cultura, né? Eles falam a mesma língua. Um deles é estudado nos Estados Unidos, o outro foi estudado na Índia, mas são de famílias ricas e falam... praticamente, quando você olha, o sul e o norte, eles praticamente dominam. O sul é onde está o que mais dá renda para o Talibã, que é onde estão as fazendas de ópio, que é a base para a heroína. Onde passa o gasoduto também? O gasoduto, na verdade, foi
nunca aconteceu totalmente. Foi até a empresa brasileira tentou fazer o gasoduto, mas o Talibã nunca deixou terminar. Porque o gasoduto, a ideia era trazer o gás natural do Tajiquistão, na Rússia Antiga, para cruzar, para ir até o Paquistão, para chegar no porto de Karachi. Mas nunca foi completado. Eu não lembro da empresa brasileira, mas tem uma empresa brasileira que trabalhou naquele gasoduto, e acho que, se eu não me engano, em 95. E o Talibã pôs eles para correr. Porque o Talibã cobra propina, essa é a realidade. E por empresa isso, brasileira está acostumada com o negócio de propina. Isso é verdade. Infelizmente. Isso a galera entende. Isso o povo entende aqui. Nossa. mas é que eu vejo muita gente falar agora, os Estados Unidos descobriu minério, vários minérios no Afeganistão. Os minérios estão lá, estão sendo explorados de forma ilegal, não tem nenhuma empresa enorme lá, até uma mineradora explorando os minérios. Não tem uma empresa assim. A China está entrando agora e está começando a explorar, mas a maioria da exploração é feita pelo Talibã de forma ilegal, que é uma das fontes de renda deles. É com E o heroína, trabalho escravo, todo tipo de coisa, né? com trabalho. Eles, na verdade, eles não é trabalho escravo, eles cobram impostos dos fazendeiros. E esses impostos é voltados a eles. O Talibã tem uma renda anual de 1,4 bilhões de dólares. O PIB do país é 5,5 bilhões. Aí, não se constrói uma força como eles têm do dia para a noite. É verdade. É verdade. O Talibã, o que vocês viram, o fortalecimento, o ressurgimento do Talibã aconteceu desde 2014, quando o Obama pegou 5 líderes do Talibã que estavam presos em Guantánamo Bay, entregou para o Catar, e lá a ideia era criar um comitê de política de negociação de paz entre o Talibã e o governo do Afeganistão e a OTAN, que, na verdade, são 5 que estão no poder lá hoje. Então, esses 5, na verdade, foi para lá, criou esse comitê de política, e eles ganhou recursos, criou verbas e começou a criar milícias e treinar pessoas. Porque desde 2014 já começou. É algo que você não pode nem culpar um só governo, são uma sequência de decisões que ressurgiu o Talibã. Sendo ruim para umas áreas, boas para as outras, é ruim. Mas voltando, outra coisa que no Afeganistão vai te chocar muito é que, mesmo depois do Talibã, quando você vê uma mulher no Afeganistão, se você for homem, ela estiver andando na rua, ela vai virar a cara e vai olhar para o muro ou para qualquer coisa. Ela não olha em você de frente a frente. Ela vai virar as costas. Não pode olhar. Não pode. Uau. Mesmo estando com burca. Uau. Ela vai virar as costas na hora, porque ela tem medo. Tem medo por ela e pela família, porque o Talibã proíbe. Tem Talibã e tem gente infiltrada, igual como tem no Brasil, tem pessoas que são simpatizantes que vai falar e vai... Tá em todo lugar. E vai torturar e vai fazer alguma coisa. Eu tenho um amigo que foi meu intérprete lá, pelo tempo que eu estava lá, ele me contava que a mãe dele e a irmã dele, quando o Talibã entrou, as meninas e a mãe foi no mercado sozinha, porque com o Talibã a mulher não pode andar sozinha. Eles bateram nela até quebrar membros dela, perna e braços da irmã e da mãe. E são pessoas... E depois eles fugiram para o Paquistão, porque o pai dele era engenheiro civil e praticamente a mãe era professora de uma escola. Então, eles fugiram para o Paquistão. Então, as pessoas que estão no Afeganistão hoje, que estão tentando fugir, a maioria deles vai ser pessoas que prestou serviço para a OTAN ou para algum governo associado com a OTAN. E o Talibã vai perseguir todos eles. Isso é normal, isso é realidade. Você acha que vai perseguir? Não, eles já estão perseguindo. Eles já estão perseguindo. Antônio, eu estava ouvindo você falando aqui, pensando em algumas coisas, né? Vocês ficaram 20 anos lá, né? A OTAN ficou 20 anos lá. Com certeza tiveram vários projetos educacionais, projetos para cuidar do povo, e você é um cara que ama educação, está fazendo o seu PhD, foi professor, a gente tem professores aqui, né? Você acredita que tem pessoas ou tem lugares e culturas que é muito difícil ou quase impossível mudar? Eu não diria que seria impossível, eu diria que leva muitos anos, é uma geração. Quando você fala educação no Afeganistão, fez me lembrar que você me falou das minhas condecorações esses dias. Uma das minhas condecorações é porque eu fiz por 80 horas, eu levava objetos escolares nas escolas no Afeganistão no meu tempo vago de doação. O serviço voluntário, aquela medalha, né?
Então, esse foi como eu ganhei uma das minhas condecorações. A gente levava nas escolas e doava. E o Afeganistão, educacionalmente, as pessoas, quando você fala intelectualmente, as pessoas são inteligentes. Eles são disciplinados também. O que falta é infraestrutura e abrir a mente, porque são super controlados. A internet é controlada, eles não têm acesso a todas as informações. Quando eu estava lá, uma das coisas que a gente fez na pré-reconstrução do país, em 2010, foi colocar energia elétrica em uma escola de ensino médio. Só porque, quando a gente colocou a energia elétrica lá, não demorou um mês. E foram lá e roubaram tudo que a gente colocou. Então, é aquilo. Se as pessoas não defendem o que é para elas, é para o bem comum de todos, não tem como mudar. Quando a gente olha, agora já tem muito mais mulheres envolvidas, muito mais homens, com mais educação no Afeganistão. E no Oriente Médio todo, você olha, você vai no Kuwait, você vai em Catar, você vai em Dubai, que é UAE, o que eles fazem, como eles fez, eles é o que é porque eles investiram em educação. Dubai, hoje, não, Dubai ainda menos, mas Doha é uma das referências na região inteira em profissões de alto nível, que eles pegam. Só que é outra coisa que é diferente, que as pessoas têm que entender. Quando você olha a Arábia Saudita antes, quando era uma península só, e depois, quando eles começaram a formar os países, porque praticamente foi o professor de história está aqui, o rei da Arábia Saudita, ele teve 16 filhos com mulheres diferentes. Eles começaram a brigar por poderes. E ele começou a mandar os filhos por cada um dessas penínsulas. E eles foram criando seus próprios países. Então, esses países, eles é uma tribo só. E as pessoas que têm grandes privilégios são descendentes daquele emir. Então, eles ganham escola de graça. Eu fiz um canal dentário em Kuwait City, quando eu estava lá, 2 meses atrás, que os meus 2 dentistas foram formados nos Estados Unidos, pagos pelo governo do Kuwait. Então, essas pessoas que é nativos de lá, o que o país faz, manda eles para fora para estudar. Isso o que o Qatar fez, que o UAE faz, que o Kuwait fez, eles mandam todo mundo e pagam educação. Eles voltam para trás e eles têm que servir o país por 4 anos no Kuwait. Ah, olha, então eles... Mas é praticamente o que o Brasil fez com os cubanos, praticamente. Sim. Eles voltam, mas eles têm que servir, eles têm que trabalhar como dentista no serviço público do país por 4 anos. Aí acaba crescendo o país, né? E se eles também bombar, eles têm que dar o dinheiro de volta para o país. Então tem que ter se eles não disciplina. graduar, Quem é que fez passar. o FIES aí? O FIES tem isso. O cara fica bombando lá, o governo pagando. Que o Brasil é bom demais, né? A gente sabe que a gente está numa cultura que é assim, que você não pode interferir, que você tem que deixar as pessoas como elas estão, que a gente, por exemplo, que é religioso, você não pode, você tem que respeitar a cultura da pessoa, você tem que respeitar como é que ela é. Então, se você interferir, você está incomodando, você está sendo tóxico, você está sendo, sei lá, até cringe, não sei. Você agora tem esse tentando negócio do cringe colonizar o outro. Colonizar e tal, você é sei lá, um dominador, né? Isso. Colonizador, isso e aquilo. E aí tem muita gente que vê os cristãos assim, né? É que, não, você tem que respeitar. Como é que a gente vai respeitar alguém que pega uma mulher e coloca no porta-mala? Que só por ela estar andando sozinha, espanca na rua, né? Como é que você vai respeitar isso? Como é que você não vai lá por querer dizer... É claro que eu acho que... Claro que a gente está com um militar aqui, não vamos lá pegar... E acho que eles não fizeram isso também, né? Não. De ir lá, vamos obrigar com a arma. Mas você falar, ensinar, trabalhar com a educação é uma coisa, mas parece que o pessoal, não, tem que respeitar a cultura e tal. Você que estava lá, esse negócio de respeitar a cultura, você que viu isso... Eu diria que respeitar a cultura, os militares americanos, talvez em 2001, quando entraram para tirar o Talibã, pode ter feito alguma ação que não tem respeitado, mas a gente nunca vai atirar em uma igreja, em um mosque do Afeganistão. A gente nunca também vai entrar lá. E não só no Afeganistão, nem nos Estados Unidos, nem a polícia nos Estados Unidos, uma coisa que é sagrada para os americanos é a igreja. Você pode ter um imigrante legal dentro da igreja que a imigração nunca vai lá dentro pegar ele. É um dos refúgios. Isso é algo que os Estados Unidos respeitam em qualquer lugar do mundo que a gente vai. Acho que mais que aqui, né? A gente não vai fazer isso. Você quer fazer uma pergunta? Fala a participação do Christian aqui. Chega aí, Vamos Christian. lá.
Cara, eu tenho uma pergunta. Queria aproveitar a sua presença aqui, porque assim, o que a gente sabe hoje do Afeganistão e dessas coisas que acontecem vem pela mídia, né? E é bom ter sua presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, porque você teve lá, né? Sim. Então, a sua visão é, vamos dizer assim, é a de um testemunho, né? E não serve a interesses políticos ou interesses quaisquer que sejam. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, para você que esteve lá, né? Que atuou e que certamente viveu coisas boas e ruins, né? Bom, vocês estavam falando aí que o Talibã já está perseguindo, de certa forma, o pessoal da OTAN, né? O que acontece? Hoje, existe uma certa expectativa de que o Talibã ele faça um governo mais moderado. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é um motivo cultural mesmo. Porque depois de 20 anos da presença não só dos Estados Unidos, como você muito bem colocou, né? Principalmente Estados Unidos, França, Alemanha, né? Estavam presentes lá também. Os valores ocidentais talvez possam ter chegado num ponto de não retorno. Por exemplo, hoje você tem mulher lá que é youtuber, que tem milhares de seguidores. Você tem algumas mulheres lá, né? Podem estudar e tal. Então, o primeiro motivo é esse, das expectativas, assim, porque a cultura ocidental entrou de tal forma que pode ser que exista um ponto de não retorno. Um segundo motivo que cria as expectativas de um governo mais moderado é porque, bom, o dinheiro do Afeganistão está praticamente nos bancos ocidentais, né? Principalmente nos países ali próximos, né, da União Europeia e tal. Para sacar esse dinheiro. Porque, veja, o Talibã, ele era o quê? Ele era uma espécie de uma guerrilha urbana de confronto que teve pouca experiência administrando um Estado. Né? Então, eles precisam sacar esse dinheiro para conseguir administrar. Né? Então, esse dinheiro está nos bancos ocidentais. Isso é um problema. E o terceiro motivo é, assim, eles... Para serem um governo legítimo, o que faz um governo legítimo hoje? Primeiro reconhecimento internacional. Exatamente. Primeiro, você precisa de uma legitimidade interna entre os seus. E isso, apesar de ser contraditório, eles têm, porque eles têm uma tradição, assim, né? Existem simpatizantes, existe gente que concorda, né? E a gente não entende isso, porque é uma coisa religiosa junto com política. Aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa dimensão. A gente é um Estado laico, né? Bom, era para ser, pelo menos. Mas o que acontece? Então é isso, quer dizer, a gente não entende muito bem. Então, você precisa de um reconhecimento internacional. E aí, quando o que eles chamam o spokesman, né? Do Talibã, como é que é? Porta-voz. Do Talibã foi dar aquela primeira comitiva de imprensa que durou tipo uns 45 minutos. Um dos pontos que ele tocou, eu assisti a comitiva, é o seguinte: no revenge. Não vamos ter vingança, não é isso? Nós queremos dialogar com vocês, né? Queremos dialogar com os Estados Unidos. Queremos dialogar com a China e com a Rússia, que inclusive já mandaram, porque eles são um contraponto hoje do mundo capitalista, né? Na China, no caso, um capitalista de Estado. Mas o que acontece? Você precisa ali de um reconhecimento internacional. Então, espera-se, é o rumor que tem sido criado na mídia, nesses fóruns de discussão, né, nos think tanks, que seja um governo mais moderado. Você que esteve lá, a cultura, que você presenciou, né, enfim, tal, qual é a sua expectativa? É uma pergunta pessoal mesmo, religiosa, civil, individual e militar. Qual a sua expectativa? O que você acha que vai ser daqui para frente, né? Então, valeu. Para mim, o Talibã vai ser mais moderado, não só porque eles querem o dinheiro, não só pelo Ocidente, porque eles veio para ficar. Eles não querem sair. Né? Eles querem... E se eles começar a ser super extremista, a OTAN vai voltar e vai tirar eles de volta. É um dos pontos. O segundo, que se eles ficar muito extremista, vai ser um incentivo para o ISIS voltar e tomar conta do Iraque e para todas as outras guerrilhas tentar tirar a OTAN
de todos os países do Oriente Médio, que é Iraque, Jordânia, a Arábia Saudita, em Dubai, Catar, porque a gente está em todos os países. Então, se eles vêm e mostram que eles realmente são fortes, vai ser incentivos para todos os outros países. Então, a OTAN não vai deixar. Isso não vai acontecer. Então, são 2 jogos de interesse. Eles não vão querer ser super extremistas porque eles vieram para ficar. Eles sabem que se eles for super extremistas, O pessoal vai tirar vão tirar eles de volta. Não tem como. Só porque você nunca pode acreditar no que eles falam. Porque Talibã em si e os extremistas muçulmanos, eles mudam de ideia em segundos. Eles mentem, porque assim, quem é cristão, o mentira é um mandamento e a gente acaba cometendo esse pecado de vez em quando, mas a gente não incentiva isso, né? Eu já ouvi falar, e eu não sei, talvez você estava lá mais próximo, talvez você com certeza deve ter estudado a cultura, deve ter visto ali, que, digamos assim, você pode mentir para ganhar os infiéis, digamos assim. É verdade isso? Você não... Eu não... Você desconhece não isso? desconheço, não conheço. Mas eu posso dizer a você que qualquer muçulmano da parte extremista... Porque o Talibã é muçulmano e descendente de sunitas, de Sunni, que é 93% muçulmano do mundo. Eles mudam de ideia e quando eles mudam, ninguém vai tirar eles. Eles são umas pessoas super disciplinadas quando se fala em seguir uma religião. Eles vão fazer as orações... Gente, né? Que a gente deveria ter mais disciplina aqui. Não, com certeza. Inclusive, né? Uma outra coisa que fica marcante, e que eu vi isso no Afeganistão e não vi em outros países, no Afeganistão você vai ver um caminhoneiro parar na hora de fazer a oração dele, pegar o tapetinho dele, colocar na beira da estrada e joelhar. É 5 vezes, né? 5 vezes por dia. E aqui o cara finge que Na hora de vai comer. coçar o olho, É, finge na que vai hora de coçar o comer. olho. Na assim, igreja, assim, aí- coçada eterna, No né? restaurante, né? É. assim. Agora, cara, uma pergunta, curiosidade. O exército afegão, ele tinha um contingente bem maior do que os rebeldes talibãs. E como que o Talibã conseguiu, em tão pouco tempo, de uma forma tão fácil, e o exército que foi treinado, foi pelos Estados treinado, Unidos, de repente começou pela OTAN. desertar e abrir mão, assim, Eu já ouvi muito falar também que, tanto na mídia, né? que na verdade não que- tinha tanta gente assim, que era... Exatamente. Que era um negócio mais... Já tava resumido e tal. E que já que tava, os números esperava eram fakes, né? Aham. Digamos. Eu Mas e aí, você que eles, conheceu de perto? Eles foram treinados, o exército afegão é muito grande. Quando eu fui no Afeganistão, foi quando o Obama aumentou as tropas de 30 mil para 100 mil. E o que a gente fez entre 2010 e 2014 foi praticamente tomar todas as províncias de volta e colocar tudo de volta na mão do exército do Afeganistão. Eles todos foram treinados e super equipados. Eles têm o Air Force, que nessa retomada, você nunca viu um helicóptero, um avião do Air Force do Afeganistão dar um tiro. Então, eles se entregaram, eles nunca lutaram a guerra deles. E os Estados Unidos e a OTAN disse, não vou mais lutar a sua guerra para você, e eles não reagiram. Mas isso envolve várias coisas, como eu disse antes, muitos foi por moral, muitos foi porque não ganha muito bem. Os Estados Unidos pagou o salário do exército do Afeganistão por anos. Eu me lembro do momento que eles ganhavam $500 por mês. Foram eles receberam o mesmo treinamento que os americanos recebem por anos. Eles receberam o mesmo treinamento que outros países, como quando eu estava lá, que estava Portugal estava lá só treinando as forças especiais deles. Eles receberam o mesmo treinamento que a França deram para eles. A coisa é que eles não... talvez alguns por medo, porque as famílias também eram perseguidas, e por falta de patriotismo, e por falta de acreditar. É tipo, esse país aqui não merece eu estar me esforçando por isso aqui, não. É tipo, mais ou menos isso. Ou porque... Medo eles têm do Talibã voltar. Eles têm muito É. medo do Talibã a ponto de falar, não, eu não vou nem... Mas é assim, você foi treinado para dar um tiro. O outro lá corta a cabeça. É, tipo isso, Coloca né? uma E da semana. família toda, né? Pendura lá Da família toda e coloca uma semana, assim. Então, os Estados Unidos, a OTAN não ensinou isso. Aí, acho que claro. É porque tem uma questão também que é a seguinte: o Afeganistão ele é basicamente um país forjado, entendeu?
ele não é um país... É mais ou menos o que aconteceu na África depois da Conferência de Berlim, de 84, né, do século XIX. Quer dizer, chega um pessoal lá, traça um limite de fronteira e ali dentro tem um monte de tribos que se odeiam. E que são historicamente rivais, né? Inclusive, esse é um dos principais problemas que eu considero hoje para explicar sobre a cultura islâmica e tal, em aulas ou em palestras, enfim, é porque o Talibã, ele é muito diferente, na verdade, do Estado Islâmico, da chamada Al-Qaeda, né, que a gente chama aqui de Al-Qaeda. Então, assim, de vez em quando tem alguns interesses que são convergentes, né? Como, por exemplo, agora eles colocaram lá na segurança de Cabul um ex-combatente da Al-Qaeda, né? E aí a mídia já falou o seguinte, aí, tá vendo? O pessoal o pessoal do Talibã tá colocando de volta aí a Al-Qaeda, como se fosse tudo, vamos dizer assim, um grande Estado Islâmico, né? São o Hamas, né? Tem que atua ali na Palestina, como se fosse tudo uma coisa só, né? E aí o que acontece? Porque tem a mesma religião, tudo uma coisa só. Mas entre os cristãos também não tem essas diferenças, né? Será que não é porque o pessoal também acha que pra lá também cristão é tudo igual, né? Cristão é tudo tem cristão. Isso. Só que aí o que acontece? Esse pessoal ele é muito contraditório, assim. Então, você não faz um exército se você não tem ali um negócio que a gente chama nas ciências sociais de autodeterminação dos povos. O povo tem uma identidade, tem uma história, tem um símbolo, tem uma herança cultural comum que é compartilhada, entendeu? Aí você faz um exército. Quando você faz um exército e do seu lado ali no treinamento você tem um cara que você acha, por exemplo, que ele é etnicamente inferior a você, aí como diz? Isso é correto. E você veio lembrar, Afeganistão tem várias tribos, como eu disse antes, e o Talibã nasceu em uma zona do Afeganistão, em uma área que é fronteira com o Paquistão, que foi devido a essas demandas, que foi culpa, na verdade, não vou dizer culpa, mas foi feito pela Inglaterra, em 79, quando eles foram lá, eles praticamente têm uma zona de borda de mais ou menos 100 quilômetros, que foi vendido para o Paquistão, que é na mesma região onde foi capturado Bin Laden. As pessoas que vivem naquela parte do país, dos dois países, eles não querem ser nem paquistanês e nem afegão. Eles não têm identidade própria. E foi onde o Talibã, na verdade, surgiu há anos atrás. Para lutar contra os soviéticos. Para lutar contra os soviéticos. E aí criou uma identidade, né? E começou a criar um idealismo, uma ideia. Essa é uma das frentes. Das frentes deles. Tentar criar uma unidade nacional. E eu vejo que você até postou um negócio recente, eu gostei muito, a questão dos rituais, né? Que eu ia dizer para ele. É isso. E eu tenho até uma aula de religião que eu dou para os meninos que é sobre rituais. E um exército ele precisa de rituais, né? Eu acho que esse talvez seja um ponto, por exemplo, a gente que é adventista, que você tem, por exemplo, você é adventista aqui, mas você vai para os Estados Unidos, você vai lá na igreja, você é adventista. Você vai lá na França, você tem uma igreja, você é adventista. Você é adventista Você não entende nada que o irmão da Coreia tá falando, mas você sabe que tá cantando aquele hino lá. Você sabe que 31 do Inário. É uma identidade, né? Uma coisa. Que você tem ali uma cultura, uma questão... Eu até queria conversar um pouco sobre isso com você, sobre a questão da importância do militarismo, né? Para essa questão. Tanto que a gente tem o desbravador, por exemplo, que você tem ali várias questões que são influenciadas, né? E tal, né? O desbravadores parece assim, tem uma influência do escotismo. Só que tem uma ênfase religiosa muito grande. E aí... Você comentou lá do padre, né, que era o capelão lá, que pregava e tal. Essa questão do exército, te ajudou a ser uma pessoa mais de fé, se conectar com Deus espiritualmente? Como é que é isso? Eu acho que fez eu acreditar mais na vida, valorizar mais a vida, porque eu já tive a oportunidade já poderia estar num lugar que estaria morto 3 vezes, mas por algum motivo, naqueles dias, não estava lá. No Afeganistão. Conta uma história aí. Teve uma das coisas que aconteceu foi quando a gente recebeu 3 homem-bombas em um dia só.
Nossa. E por algum motivo, no dia, um amigo pediu para trocar comigo de dia de trabalhar, de local, e eu troquei. Caraca. Ele morreu. Ele não morreu. Nossa, ainda bem, né? Senão você tipo, ia ficar com um pouco de peso na consciência. Sim. Eu penso, Mas eu né? tenho um outro que morreu no Afeganistão, tinha 18 anos, ia fazer tipo um dia antes de ele fazer 19 anos, que eu troquei com ele minhas férias para voltar para os Estados Unidos. Quando a gente está lá, eles dão 10 dias, dava na época, 10 dias de férias para você ir para qualquer lugar. E eu troquei com ele e ele foi no meu lugar e ele foi embora. Nunca mais voltou. Nossa. Então, tem várias as coisas que faz com que eu acreditar, e não só aumentar a fé, mas acreditar mais na vida. E você passa por várias batalhas difíceis, e quando você chega no final, você vê que quem acredita e quem tem fé vence. Eu lembro que cada vez quando eu ia sair fora da base para fazer patrulha na rua, andar na rua no meio do civil normal, todas as vezes eu pensava, será que eu vou voltar aqui vivo? Será que eu vou falar com a minha família outra vez? A tensão era desse jeito. O tempo Eu acho todo. que todos pensam isso, porque é algo que você não sabe. Pode ser que ele tenha algum confronto, alguma coisa, né? Um homem ataque. bomba. Nunca sabe. É um ataque. Eu já fui fazer patrulha ali em Cabo à noite de carro, porque a gente estava recebendo mísseis, então a gente sai para poder procurar. Cara, Então, procurar, deixa quieto. Então você não sabe se você vai voltar. E o que eu vou fazer da próxima semana ou na semana seguinte, que eu vou começar a falar para as pessoas de como vencer seus medos. Praticamente, Você vai fazer um curso. não, eu vou fazer várias postagens, legal. depois vou fazer uma live falando para as pessoas. É uma das coisas que eu faço no Exército hoje, depois de vários anos. Hoje recentemente eu fiz uma que fiz para todos os países do Oriente Médio, dos militares americanos que estavam, literalmente ensinando os mais jovens e as pessoas como lidar com os medos. Porque uma das coisas que eu consegui lidar e que eu faço, muita gente fala que eu faço muito bem. Então, para mim, a primeira coisa quando você vai passar por... Todo mundo tem medo. Você tem que aprender seus medos. E quando você conhece seus medos, você tem domínio dos seus medos. Porque medo você vai ter. Mas quando você conhece as raízes e os fundamentos dos seus medos, você começa a dominar os seus medos. E você não deixa que as coisas de fora de você domine você. Porque medo é coisas que estão fora de você, é coisa irreal. Então, é algo que, quando você fala de um soldado, todos vão ter medo. Mas se você tiver alguém que tem medo, Medo que trava, né? ele vai estar colocando a sua vida dele, como de vários outros, em risco. Então, medos todos têm. Você só tem que conhecer seus medos e dominar os seus medos. A partir do momento que você conhece seus medos, você domina eles. Então, uau, você falou, eu lembrei, né? O pessoal fica vendo essa questão do Afeganistão acontecendo, o pessoal fica com medo do final do mundo, fica com medo das profecias e tal. Nossa, Jesus está voltando, e a gente fica com medo. Mas eu acho que se a gente tiver essa mentalidade militar aí de, como você disse, né? Eu preciso conhecer os medos. Então, eu preciso conhecer o que está acontecendo e entender. E a Bíblia fala, né? Não temas nem te espantes, seja forte e corajoso. É verdade. Né? E eu diria, o mundo vê muito o Afeganistão, porque o Afeganistão sempre foi centro das mídias, porque vem como se fosse uma guerra dos Estados Unidos. O Afeganistão não é nada. Se você quiser conhecer miséria e pessoas realmente passando extremas dificuldades, vai nos acampamentos na Síria. Você esteve lá? Eu estive na Síria, É mesmo. na Jordânia. Você quer falar de guerra? Vai no norte do Iêmen. Você Estão esteve em lá? guerra todos os dias. Nossa. Estão atirando mísseis todos os dias na Arábia Saudita. Eu diria que no Iêmen é mais abafado, porque é entre muçulmano com muçulmano, mas é algo que nunca para. Em março desse ano, eu me lembro bem que eu tive que responder por uma chamada, porque partindo do Iêmen, eles lançaram 2 mísseis que tinham alcance transatlântico para atingir como fosse uma corrida de cavalo em um estádio onde estava o príncipe na Arábia Saudita. Só para vocês terem uma ideia, para interceptar um desses mísseis, cada vez que a gente intercepta um desses mísseis, são $500 mil. Uau. Nossa. Cada vez que você
porque é praticamente um míssil atirando em outro. Cada vez que você aperta o botão, é $500 mil que vai embora. A Arábia Saudita gasta isso, eu diria para você, pelo menos umas 5, 6 vezes ao ano. Uau. E o mundo nem vê. Mas eu diria que hoje a Arábia Saudita está em constante ataque vindo do Iêmen, que a mídia não mostra. Mas o sul da Arábia Saudita está em ataque o tempo todo por míssil, por drone, de todas as formas possíveis. E que é outra tribo também, que ele faz me lembrar, que quando você olha o Iêmen, são tribos diferentes que querem ser, que não se juntam. O norte do Iêmen, eles não querem fazer, eles querem controlar todo o país, mas o sul também não quer ser parte do norte, e fica a briga. Aí vem o norte, tem apoio do Irã. Recentemente, a gente confiscou um navio inteiro de arma vindo do Irã. Eu vi uma reportagem dessa. Então, e outra, quando você começa a ver, são guerras frias que o Irã faz para poder tentar afetar a OTAN. Guerra tecnológica tem muito para lá? Tem muita Você que guerra. É da área. Eu queria dizer a você, quando eu fazer a guerra tecnológica, eu vou dizer a você quem ganha as próximas guerras é quem controla o espaço, em todas as formas. Porque quando você vê o espaço, você não só olha só o céu, tem magnéticos. Hoje em dia tem armamento e tecnologias que você consegue praticamente ver tudo o que acontece no outro país. Você consegue ver o espaço e você consegue identificar qual é a melhor hora, o melhor momento, o melhor dia de você lançar um míssil. Então, quem controlar o espaço... É por isso que tem essa corrida espacial aí dos Estados Unidos, China, meio mundo de gente. Vai ganhar as próximas guerras. São duas coisas. E o Brasil tem 10 anos para lançar um satélite e lançaram uma lata de lixo. Não, mas a gente plantou feijão, cara. E outra parte do mundo que é fundamental, que a Rússia usa muito para fazer guerra fria ultimamente, é o fundo do oceano. Quando você começa a olhar os oceanos, cortando os são cabos de comunicação, todo o mercado mundial. Se você tira a internet hoje entre a Europa e os Estados Unidos, por um dia, se você corta um túnel Travou desse... as bolsas, né? Travou tudo, né? Não tem nada mais. Porque tudo hoje é controlado digitalmente, praticamente. Praticamente é um colapso. E aquela que a gente vê... Estou muito feliz porque tem um companheiro aqui que, além de ser da segurança da informação, além de ser da computação, é da segurança, e o cara ainda é do Exército. Cara, me fala, a gente sempre vê aquelas reportagens do pessoal fazendo cyberterrorismo, partindo principalmente do Irã, ali daquela região. Como que é feito realmente o combate disso? Isso é realmente algo preocupante? Porque a gente sabe que essa questão de cyberespionagem, cyberterrorismo, isso acontece muito e ela é muito complicada. Igual o cara que tentou envenenar a água de uma cidade esses dias, o cara que tentou acesso a uma usina nuclear outro dia aí. Eu diria que, quando você fala de cyberterrorismo, eu não viria como uma... Os Estados Unidos investiu muito e está investindo muito nisso. Não só os Estados Unidos, Israel também. E, recentemente, não sei se vocês viram na mídia, mas uma usina nuclear... O Irã tem 3, praticamente, locais de desenvolvimento nuclear. E são monitoradas pelo mundo 24 horas por dia. E, se eu não me engano, foi em abril, um dos reatores explodiu, que foi feito através de cyber-ataque. Ninguém sabe quem foi. Irã fala que foi Israel, mas ninguém sabe direito quem foi. Mas quando você fala de cyberterrorismo, de cyber-ataque, é muito mais do que a internet. É muito mais do que isso. Porque e as tecnologias não só dos Estados Unidos, Israel, dos países da OTAN, eu não diria que seria uma barreira para a gente nos Estados Unidos, mas eu diria que é um problema, porque recentemente nos Estados Unidos, não sei se vocês viram um gasoduto que foi atacado por cyberterrorismo, que praticamente parou por 2 semanas. Isso afeta e o preço da gasolina vai subir e tudo. Os caras cobraram uma quantia milionária. Inclusive, eu estava analisando como que pegaram ele, né? Da Shell, Que eles foram burros demais, nossa. Que eles cobraram em Bitcoin e, em vez deles... não vou ensinar também, né? Entregou a carteira deles. Mas aí conseguiram rastrear, né? Pela porque carteira aquela dos follow cara. the money e pronto, acabou. Pegaram eles. Meu pai.
Eu que trabalho com segurança, fiz mestrado em área de segurança, estou fazendo PhD na área de segurança, eu diria que nada pode se ficar indescoberto. Tudo vai se descobrir, dependendo do tanto de esforço que você colocar para ser descoberto. Quando É bíblico isso. quando fizeram aqui com o Sérgio Moro, que as pessoas começaram a falar, não vai descobrir quem que era. Falei na hora que tinha certeza que a Polícia Federal ia descobrir, porque a Polícia Federal brasileira e o Departamento de Polícia Federal da Suíça tem os melhores algoritmos É mesmo? na Olha. área de recuperar dados móveis. Inclusive, de celular. eles estão fazendo várias ações em conjunto, né? FBI, a Polícia Federal também. Vocês teve têm- histórias da Polícia Federal descobriu coisas de atentados de escolas, essas coisas lá nos Estados Unidos, e que eles o conseguem FBI recuperar também dados móveis, descobriu né? aqui coisas assim. E fazer como é que chama? Não é intercambiar. Eles conseguem ligar um dado no outro e descobrir informações relevantes, né? Cara. Essa é, cara. E eles estavam trabalhando com o pessoal de Israel, inclusive, no algoritmo. O grande especialista é Israel, né? Israel um tem a dos, melhor né? força aérea do mundo, eu diria. O meu sonho é fazer um doutorado na área de segurança lá em Israel, né? Aí eu tenho que arrumar dinheiro aqui para poder. Israel tem muitas pessoas formadas em computação que fez destaque no mundo. E Israel tem várias pessoas da parte de 3D que eles praticamente começaram essa ideia e não só começaram. Quando eu formei em Goiânia, tem um professor meu que trabalhou aqui para a Polytech, que ele fez estudos em Israel e depois Israel acabou comprando tecnologia. E quando você sabe que a tecnologia de fazer a leitura do olho das pessoas começou com a Polytech, em Goiás. Que depois foi comprada e foi evoluindo. E Israel foi quem mais evoluiu e hoje está no mundo inteiro. Que hoje praticamente não se tem só leitura de iris, do olho, mas toda parte do corpo. Isso é um negócio impressionante, porque eu até falo isso quando eu vou falar de Israel, que você tem 14 milhões de judeus no mundo. Pouco mais de 10 milhões lá em Israel, mas espalhados no mundo 14 milhões. Eles são responsáveis por 20% dos prêmios Nobel. Cara, é um paísinho aqui, tamanho do É um Acre, país né? menor que Goiás e que tem tudo isso e que foi bombardeado o tempo todo, destruído o tempo todo. Eu penso que tem algo de Deus ali, né? Você vê que Isso é verdade. é igual, por exemplo, os próprios Estados Unidos, né? Em história, você tem o direito manifesto, né? Você tem essa questão da ideia americana que tem o país, digamos, tem um propósito, tem um chamado de Deus no mundo, né? Para ajudar o mundo. E o americano ele tem essa ideia, né? Você vê que essa ideia é muito forte, né? De ter um chamado, de fazer o bem, voluntariado, né? Inclusive, você fez voluntariado em escola, né? Inclusive, vai ter uma galera que vai estar vendo a gente depois das escolas adventistas aqui. Eu espero que de outros lugares também, que rode aí o mundo, que essa questão do voluntariado, né? De você ter um propósito, saber, igual que você falou dos medos, né? Acho que talvez uma questão do medo é de saber que você, como você disse, tem um valor à vida. A minha vida é importante, eu tenho um propósito, eu tenho que ficar vivo porque eu estou aqui ajudando, estou fazendo. Essa questão realmente é tão importante assim mesmo? Sim. Quando você fala de Israel, quando você volta nos Estados Unidos, todo mundo, os que não sabem, mas os Estados Unidos, a criação e a imigração para os Estados Unidos foi em busca de liberdade para praticar religião. Sim. Essa foi a ideia quando Freedom, saíram né? da Inglaterra. Praticamente freedom of religion. Sim. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles vieram, lutaram para praticar, para ter liberdade de praticar a religião. Essa é uma das coisas importantes nos Estados Unidos, que política e religião nunca se misturou como se misturou nos outros lugares do mundo. Você vai ver que nos Estados Unidos, político e religião não vai se misturar. Aqui no Brasil, o tolerância, pessoal usa, né, religião na política. Isso é complicado. Tem essa questão da tolerância, né? Esse é outro ponto. Você percebe assim, os cristãos, embora você tenha cristãos das mais variadas vertentes, a gente não está se matando, né? Não. E quando você olha, eu moro no estado hoje que tem cerca de 80% evangélico. Ah, que legal. E eu diria que 40% ou mais batista. E todo mundo se dá bem, não tem briga, não tem disputa. E uma das coisas que tem nos Estados Unidos que no Brasil é totalmente diferente, que eu brinco com muita gente, é que no Brasil abre uma igreja e começa a abrir filial. Nos Estados Unidos, as igrejas normalmente uma igreja é única.
Você olha a primeira Igreja Batista de Dallas, eles não têm uma segunda Igreja Batista de Dallas, é só uma. Eles não começam a ir abrindo outras vertentes, começa a virar negócio, empresa. Sim, expandir, né? Aí você Economicamente. Vender a franquia. é diferente. E na minha cidade tem uma igreja adventista, tem vários adventistas, eu conheço de vários amigos que trabalham comigo que é adventista, praticamente quase todos os comércios da minha região é de adventista. E eu vejo que é diferente, não é como no Brasil. Aqui eles usam muito a religião para poder esconder, alguns usam para esconder erros, outros usam para ganhar aproveito, para poder se promover. E algo que não se misturou nos Estados Unidos, e eu acho que deu certo é isso, é misturar política e religião. E uma coisa que é fundamental que nos Estados Unidos é que um político fez uma coisa errada. Se um político traiu uma mulher nos Estados Unidos, você pode ter certeza que ele nunca mais vai ser eleito e vai ser cassado. Isso já aconteceu com vários. Nossa. O único que não conseguiu ser cassado foi Bill Clinton. Pois Mas, foi quase, né? Quase. Um rendezvous danado. O governador de Nova York foi derrubado por uma prostituta brasileira. Ó, o Brasil. Tinha que ser brasileiro. Tá vendo? Brasil. Tá vendo? Então, são coisas que eles Eles valorizam. levam muito a sério a prática, né? Eu vejo aqui que você tem muito assim do cristão não praticante, né? Você coloca Isso a é coisa palavra de brasileiro, né? Coloca a palavra fé e tatua a palavra que é aquela tem até assim, né? Coloca Deus é fiel. É Jesus aqui, tá tudo no Jesus, braço. Presente de mas Deus no carro. Aí o cara bate na esposa, o cara trai, o cara fica devendo no comércio. É igual aquele meme, né? Que você consegue a namorada ali, a esposa ali, e fala, meu presente de Deus, né? Aí vem depois, quando termina, e até onde durou o seu presente de Deus, né? Exato. Quando você olha os Estados Unidos, outra coisa que é um pouco diferente do Brasil, a gente vai ver família americana. Claro que nos Estados Unidos tem família bagunçada, tem drogada, tem tudo. Mas quando você olha família concreta, pessoas normal americanas, é muito mais conservador, mais religioso que o brasileiro. E normalmente são os que mais se sucedem, mais se dão bem. Você então acredita que sucesso e valores tem Eles tudo a têm ver? valores religiosos. Essas pessoas, quando você olha as pessoas, por exemplo, tem uma rede de restaurante nos Estados Unidos que chama Chicken Filé. São batista. Eles não abrem no domingo. Não tem quem faz eles abrir. Todos os restaurantes deles do país inteiro é fechado aos domingos. É o que eu falei para vocês essa semana de rituais. Sim. Os batistas não trabalham no domingo. E isso não Isso tem conversa. não tem conversa. É o Sunday Service, né? Porque a gente era muito adventista. Só aqui no Era, Brasil. tô dizendo era, porque hoje em dia, infelizmente, eu vejo muito o pessoal esqueceu essa questão de respeitar o sábado, o dia sagrado. O pessoal faz negócio, o pessoal trata de negócio lá nos corredores da igreja. Mas isso é uma questão brasileira Então, nossa. Né? então tá faltando. Eu inclusive, os povos, por exemplo, o americano, o judeu, esse pessoal que ele é ferrenho, muito rigoroso, muito disciplinado. Bem, a Bíblia fala sobre isso, né? Eles gozam bênçãos a mais por conta de respeitar, né, Os rituais. os rituais, Rituais que Deus eles que tem que colocou, né? ter para estabelecer disciplina. Quando eu falo disciplina na sua família, disciplina na sua escola, no seu trabalho. Porque onde não tem disciplina, não tem controle. Se não tem controle, não tem sucesso. Falando em disciplina, o povo americano ele é um povo muito patriota, né? Será que por conta desse patriotismo que vem desde da escola ali, né, que o pessoal tem essa cultura patriota nas escolas, você acha que a disciplina ela é desenvolvida no povo americano por conta disso, por conta desse patriotismo? Porque no Brasil a gente não tem patriotismo. O povo aqui tá. Você tocou, ótimo você falar que a gente vai ter a Semana da Pátria logo. 7 de setembro, Dia do Soldado. Só que assim, é um negócio que quase ninguém tá nem aí. Acha ruim se leva na escola, canta o hino nacional. Cara, minha escola cantava a bandeira. semana toda o hino nacional. Então, na minha escola, quando eu era a gente criança. quer fazer isso e o pessoal não gosta, acha ruim. Negócio de regra ruim, que não sei o quê e tal. Mas isso é uma das coisas que um jornalista me perguntou recentemente. Me perguntou se algum dia tinha a possibilidade de acontecer o que aconteceu no Afeganistão com o Brasil. Eu disse não. Por quê? Porque o brasileiro não tem patriotismo, não tem civismo.
E o E brasileiro... também não é tão firme assim na religião, né? Se a gente fosse 1% doido igual aquele povo lá, esses políticos nossos não faziam essas loucuras que ele faz aqui, não. O brasileiro, ele vai fazer manifestação em Brasília, ele já está pensando o churrasco que ele vai fazer lá na aqui é tenda, só quanta oba, cerveja oba que e ele vai meme. levar. Para ele é uma festa, ele não vai para Tem lá que com ter pão raiva. com mortadela ou churrasco. Não, o que o Brasil faz de melhor é meme. Só. Pau quebrando, É dando meme. Pronto. Então não Não, faz, claro. faz muito. Tipo Mas meme. Eu acho que isso... Pamonha, por exemplo, ele disse que engordou comendo pamonha. Mas só, Mas só não tem de como vir pra Goiás. Goiânia, Goiás aqui não Então, ganha uns 3 quilos. tem né? muita coisa. O piqui, por exemplo. Mas o que ele estava dizendo antes são influências que vêm, quando ele disse as influências do Oeste no Afeganistão, do Ocidente. Aqui no Brasil, tem uma influência, que eu não vou citar nomes, mas uma influência dos últimos 20 anos que não vai se mudar do dia para a noite mais. E não tem como se contornar. Porque quando você começa a dar muita liberdade, a liberdade vai vir com resultados que você nunca espera. Quando as pessoas começam... Nos Estados Unidos, a gente chama eles de thick skin, quando as pessoas começam a ficar muito ofensivas com qualquer coisa, que elas não conseguem se humilhar, disciplina foi embora, respeito foi embora, ritual nem já foi. Então, se as pessoas são tão soft, são tão... Se uma pessoa quer direito porque é de uma cor, é de outra, porque é pobre, porque é rico, e pensa que tem que ser tratado diferente, essa não foi a melhor forma e nunca será a melhor forma de elevar a educação, elevar diferenças de um país. Que, na verdade, todo mundo viu que não foi e não é. Eu conheço várias pessoas, como eu, que saiu do nada, que lutou e que conseguiu. Seria mais fácil se tivesse oportunidade. Mas não foi, mas isso não quer dizer que eu não iria vencer. Eu acho que o Brasil vai demorar muito tempo para poder passar por essa. E por essa libertinagem, por ser tão liberal hoje. Eu lembro quando eu voltei em Goiânia, depois de 5 anos, foi dramático. Muita coisa mudou em 5 anos. Quando eu fui embora, eu levei 5 anos para voltar em Goiânia. Foi uma mudança que foi radical. Se assustou. Porque Goiânia e o Brasil, hoje em dia... A coisa tá meio solta pro lado de cá, né? Valorização à E família. tá difícil o pessoal e voltar principal, àquela raiz. né, cara? A família aqui tá... O pessoal, o pessoal tá dos anos desvalorizando. 80 que andava naquele Del Reizão, que era disciplinado, que era família, que era... É que o pai e mãe é importante, né? Honrar Então, pai e mãe. É família, aqueles valores família na básicos, escola. né? Aí o pessoal tava muito aquela questão... Ó, se todo mundo sabe, quem acompanha o nosso podcast, inclusive, que a gente sempre fala das minorias, mas à luz da Bíblia. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Que a Bíblia ela não discrimina nenhum tipo de pessoa. Agora, ela também não endeusa essas atitudes humanas que, né, causa todo tipo de deturpação social e tal. É complicado. E voltando ao que ele estava dizendo sobre o patriotismo americano, as crianças nos Estados Unidos, todos os dias antes de começar a aula, eles fazem o que a gente chama de Pledge of Allegiance. Eles praticamente vão lá e falam que eles defendem a bandeira dos Estados Unidos, que eles defendem a pátria, e que do discurso pequeno que eles fazem até de onde o Bolsonaro tirou o slogan dele. Para os Estados Unidos, quando a gente fala Pledge of Allegiance, que eles falam que é uma nação, e a única nação, e só tem, aí está todos abaixo de Deus. One nation under the God. São todas as crianças, todos os dias antes de começar a aula, vai fazer o Pledge of Allegiance. Que bacana. É algo que eles fazem. É isso. E tinha aqui nas escolas aqui brasileiras, eu, inclusive, Eu também sou desse tempo. Tinha que Mas chegar nós somos cedo, remanescentes, né? filinha lá, bonitinha, ó, bandeirinha Eu passei por subindo. isso, E fundamental. farda. vamos cantar o hino. Eu cara. passei por isso no fundamental, de ter esse momento. E na Semana da Pátria era a semana toda. E A chega semana atrasado inteira, para você ver. exatamente. Mas a você semana sabe inteira. que, você sabe que isso é uma das coisas, por exemplo, que faz muita gente querer, por exemplo, a escola adventista. Porque você tem rituais. Você tem essa preocupação com Disciplina, com a né? disciplina, com a moral. Então, o aluno chega, não vai começar já a aula. Ele tem um momento de reflexão e de oração. Aí, preocupa com a família. Fala que ele tem que obedecer à família, que ele tem que honrar os pais, que ele tem que honrar a pátria, que ele tem que Que escola não é cuidar. só para aprender Pitágoras e nem... como é que é? Verbo to be? Verbo to be ou oração e objeto direto, objeto indireto, né? Sujeito e tal.
predicado. Deixa eu fazer uma breve intervenção aqui. Isso é um fator histórico, sabe? Nós somos a democracia muito recente ainda. Uma democracia recente e um projeto de país recente, porque se você for olhar os Estados Unidos, ele sempre figurou como meio que independente, mesmo na época em que ele era colonizado pela Inglaterra, né? Mas tudo bem. Se você falar assim, a independência dos Estados Unidos é de 1776. Então, o que acontece? É um século praticamente antes da República Brasileira, né? A independência que veio junto com um projeto democrático de governo, né? É um século antes da República Brasileira, que nunca foi democrática e tem uma série de problemas também. Então, assim, o Brasil... Vou fazer um contraponto aqui. O Brasil é bom demais, pô. É ótimo. Que isso, cara. Não, o Brasil é ótimo. Hoje... E assim, a gente percebe muito, só te cortando rapidão aqui, abrindo um adendo, a gente percebe muito essa questão desse contexto de mudança, de libertinagem, mas eu diria que não é a maioria, porque todo mundo que eu conheço, uma ínfima parcela, ele é adepto dessa questão da libertinagem, daquela coisa né, que foi colocada aí num governo passado. Mas a maioria ainda que preserva os valores, a moral, a família, os bons costumes, a liberdade individual. Mas aí você tem também uma galera que é muito... eu vejo uma galera assim que é muito hipócrita, no sentido assim, ele tem um discurso que parece religioso. Ixi, aí já é outro discurso, departamento. Parece ser um discurso que defende tudo isso, que ele olha para os Estados Unidos e fala assim, nossa, que bonito isso, né? Vamos fazer aqui também. Vamos fazer aqui também. Só que na hora da vida dele, do dia a dia dele, ele não quer isso. Porque Isso da não parece disciplina. comprometer. Por causa da disciplina. Porque eu percebo que a disciplina tem um preço. Você tem... Acho que o Cristian estava tocando até no ponto, né? Os Estados Unidos, ele começa bem e vai bem e continua bem, né? Com algumas intercorrências, mas ele tem uma história boa em relação à democracia, por exemplo, em relação a um projeto de país. O Brasil não teve isso. Começou mal e teve esses problemas. Eu diria até na formação da Suprema Corte Americana e na forma que a política é feita nos Estados Unidos, facilita os conservadores e, na verdade, os liberais se balancear. Você olha a história dos Estados Unidos, você nunca vai ter uma sequência de presidentes de um lado só. Para não ter um extremismo também, né? Isso é bom, né? É um balanço que sempre vai ter uma balança. Agora a Suprema Corte é a maioria conservadora nos Estados Unidos. A anterior era ao contrário. Então, sempre tem um balanço. 4 em 4 anos vai mudar. O presidente agora é democrata, mas a corte é conservadora. Então, nunca está os dois do mesmo lado. E outra coisa que os Estados Unidos, quando você vê na Guerra Civil, o Sul e o Norte, as pessoas mais conservadoras ficaram todas no Sul. E quando você vê, quando eu falo eu sou conservador, mas não sou extremista, mas você vai ver a realidade. Vai nos Estados Unidos. Olha estados como Califórnia, vai em Los Angeles. Você vai ver 3, 4 mil pessoas morando na rua, que é um estado totalmente liberal. Tem Detroit, né? Detroit está em estado de calamidade. Detroit também. Em Califórnia tem imposto de estado de 11,25%, imposto de renda. Você vai num estado como o Texas, que é um estado conservador, tem 0% de imposto de renda. Aqui é 27,5%. Fora os outros impostos embutidos. Aqui, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é essa carga tributária pesada. É que aqui você não consegue respirar, você não consegue fazer nada. A gente tem empresa, né? E eu sempre falo, cara, desde o começo, quem ganhou dinheiro foi o governo. E ele nunca fez nada, nem para nada. Não comprou nada aqui. Não comprou nada, não ajudou, tipo assim, ele só atrapalhou. Sócio, né? E é o majoritário, porque ele que levou toda a grana limpa. O trabalho fica por nossa conta. Quando você olha isso, quando começa a falar de o que eu acho que o mais diferencia dos Estados Unidos é quando vem a Constituição, e a Constituição dos estados são muito fortes. Os estados têm poder. No Brasil, os estados... Agora, os municípios brasileiros têm um pouquinho mais de participação. Nos Estados Unidos, os municípios têm muito mais participação do que aqui, porque o município sabe o que ele precisa. O estado sabe o que ele precisa. Então, o governo federal deixa que cada estado implementa o que ele precisa.
quando um dos grandes dilemas que o Obama teve, que é o Obamacare, que é o plano de saúde que nos Estados Unidos, todo mundo, depois do Obama, é forçado. Todo mundo nos Estados Unidos tem que ter plano de saúde, senão paga multa. Mas, na verdade, esse projeto começou em Massachusetts, quando o Ron foi governador em Massachusetts, já em 2005, quando eu cheguei lá, que ele começou a forçar os moradores de Massachusetts a ter seguro de saúde, mas depois veio o presidente, implantou no país inteiro, e aí vem um estado, briga, não quero, e a realidade é diferente, e que, na verdade, elevou o valor do plano de saúde no país inteiro, não funcionou, que foi uma das intervenções federais que não deu certo e continuou brigando. Mas o Estado americano é muito forte. As polícias nos Estados Unidos, a maioria das polícias são municipais. Você vai ver que a maioria da força policial nos Estados Unidos é municipal. Realmente. Porque E é polícia mesmo, né? é polícia mesmo. E aqui é guarda municipal, que E não é tem militar. estrutura. Eles vão ter dinheiro, eles sabem o que é. Eles sabem o que eles precisam. É a comunidade que vai decidir o que é. E o dinheiro não vai para cima. Eu vou dizer para você, a forma que o imposto do IPTU é pago na cidade, no Texas, na cidade que eu moro, eu pago mais ou menos $7 mil por ano de imposto de IPTU. Mas você vem no seu talão de IPTU, $3.226 vai para a escola, vai direto para a escola, para a conta da escola. 1.000 e tanto vai para o college do county. Mas 1.000 vai para o hospital, que é do county. Não vai lá em cima e volta para baixo. Então, essas são formas que te tira a corrupção, que tira momentos para ter a corrupção. Porque quando você manda o dinheiro tudo para a Secretaria da Fazenda, que ele tem que voltar, você abre várias brechas, vários degraus que vai ter corrupções. Isso aí é uma coisa muito importante, porque hoje no Brasil se tem dentro dessa polarização, um pessoal que olha para os Estados Unidos e vê como o maior exemplo da não intervenção do Estado, né? E não é bem assim. Na verdade, isso que você colocou muito bem, é que o Estado participa forte e ativamente dentro da sociedade, e talvez a diferença seja essa, né? Porque lá você vê E é mais próximo, né? uma transparência maior sobre as coisas que estavam acontecendo. Agora, veja, como eu ia falando, o Brasil, ele é os Estados Unidos dos países, do sul global jovens. inteiro. Do sul global inteiro. Então, por quê? Se você vê em questão mesmo cultural, de valores e tal, você tem aprendendo com a gente Angola, Moçambique, outros países do sul global. Nós somos o quê? Qual é a posição do Brasil hoje? Nós somos. Já fomos, né? Chegamos a ser a 6ª maior economia do mundo. Hoje está mais de 10, né? Está a 10ª. Maior exportador do mundo desde 2009, chegando a ultrapassar Agora mesmo. que o povo é bom de plantar e fazer roça, plantar Mês plantar passando, soja, milho. nos Estados Unidos. E a gente tem um mercado de alimentos mais, vamos dizer assim, aberto do mundo. Porque, veja, um fato curioso. O pessoal do Oriente Médio, lá onde você estava, né? Eles compram principalmente carne de aves do Brasil. Porque as indústrias brasileiras, elas têm um sistema de produção de carne de aves e de abate que é chamado de halal. Sim, do Islã, né? Do Islã. E o que acontece? Tem que ter um jovem... Assim como o kosher também, né? Que vai pro Sim, Israel. Lá. Então, veja, num frigorífico brasileiro aqui, no território nacional, tem que ter um jovem maior de 21 anos, islamista, né? Que no momento do abate das aves faz suas orações lá pro Alá e tal. Então, assim, a gente tem um Que mercado... faz parte da disciplina que a gente falou antes dos rituais. Exatamente. Então, a gente tem um mercado, que é aberto. Muito forte. Agora, todo país tem... Toda cultura ela tem suas contradições. Por exemplo, qual é o grande nome da liberal-democracia, na origem ali da liberal-democracia dos Estados Unidos, que escreveu um dos regimentos depois de 1776? Thomas Jefferson. Sim. Quem é Thomas Jefferson? Um dono de escravos. Tinha mais de 84 filhos, bicho, com chamados mulatos, né? E era um progressista, né? E era um cara contra a escravidão. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas assim, o que eu quero dizer é que toda cultura ela tem as suas passagens. tem suas contradições, não é verdade? Eu diria que o Brasil poderia estar bem melhor e quando você fala de exportações e essa parte do Brasil, o Brasil teve um erro que vai demorar muito tempo para recorrigir. Por isso que hoje os preços dentro do país
está alto porque o Brasil abriu para exportação e esqueceu de proteger o consumo interno. Isso é verdade. Ele esqueceu de colocar limites. Porque o governo, quando abriu para exportação, ele deveria ter colocado limites de quanto cada empresa poderia exportar. Não o quanto que ela É mais vantajoso exportar do que vender para o mercado interno. Isso que ele... Por causa dos impostos também. Você tem incentivo para exportar, agora, para importar e para vender para o mercado interno, você tem uma cadeia tributária gigantesca. Mas agora, esse é um dos momentos que o governo brasileiro pode usar para incentivar as empresas para produzir e vender internamente até baixar a carga tributária. Porque hoje os empresários brasileiros, eu tenho família que tem fazenda que vende boi, que eles não vendem para o Brasil. Só para fora. Eles vendem tudo para fora, porque eles recebem dólar. Sim. Eles plantam soja, eles recebem 3 anos antecipado em dólar. Por que eu vou receber? Para que eu vou vender para o Brasil? Não vou receber, às vezes não vou nem receber. Né? Agora, Antônio, a gente não tem como pegar, por exemplo, todo mundo para os Estados Unidos, né? Como o pessoal lá do Afeganistão está querendo fazer, de pegar aqui um avião e ir com você, né? Vamos pegar 800 e pouco ali, vamos grudar ali no Antônio e ir lá para os Estados Unidos. Eu queria ouvir assim, um pouco de você, para as pessoas a galera os jovens que estão assim, que você, por exemplo, eu vi que na sua trajetória lá, você trabalhou como caixa de supermercado, foi o primeiro carteira assinado, né? 14 anos, caixa de supermercado. Trabalhou no McDonald's nos Estados Unidos, né? Trabalhei. Lá é obrigatório? Como é que é? Todo mundo que vem trabalha no McDonald's. É uma coisa... Ou é construção ou é McDonald's. Né? É algo também nos Estados Unidos que o Brasil faz... Eu diria que o Brasil teria tudo para ser... Tem tudo para ser um país e copia várias coisas dos Estados Unidos, só porque quando eles copiam dos Estados Unidos, eles modificam para ficar pior. Dá um jeitinho brasileiro. Vamos dar umas dicas aí para a galera. Nos Estados Unidos, uma criança boas. pode trabalhar no McDonald's a partir dos 12 anos de idade. Ah, é? Só porque tem um horário limitado. E ele tem que ir para a Tipo escola. 4 horas. 4 horas por semana. Então, por isso que você vê várias crianças e por isso que a mão de obra é barata nos fast food. Porque são muitas crianças de escola que estão trabalhando ali. E muitos deles não precisavam trabalhar, mas os pais querem que eles trabalhem, querem que eles construam a identidade deles. E outra coisa que tem nos Estados Unidos é que o jovem, quando ele completa 18 anos, ou ele anda nas regras dos pais, ou ele procura a casa dele. Tchau. Pega beco. 18 anos de idade, você vai continuar respeitando seu pai, sua mãe. Você vai para a universidade, vai estudar, ou você vai embora. Essa é a realidade. Aqui, com 35 anos, o cara tá em casa. Jogando videogame. Ô, mãe! Minha calça não tá lavada, agora eu quero sair com o menino. Tem aquele meme, né? Do cara bombadão. Mãe! Ô, mãe! Mas quando você fala da minha trajetória, eu diria que você não precisa sair do Brasil para ser bem-sucedido. A minha linha foi sair do Brasil, e quando eu saí do Brasil, a minha ideia não era ir para os Estados Unidos. A minha ideia era ir para a Austrália. Eu já tinha visto o processo de cidadania australiana em andamento. Fui para os Estados Unidos para aprender inglês. Chegando lá, depois de 3 anos, me adaptando, me aculturando com o país, eu não quis mais ir para outro lado, porque é muito sofrido no início. Quando você imigra, você praticamente nasce de novo. É tudo diferente. Então, eu diria, se você está aqui, se você acredita em algo, a minha chave, que eu diria, a sua trajetória nunca vai ser linear, nunca vai ser uma linha reta. Você vai ter várias altas e baixas. Mas se você acredita e você consegue, você tem disciplina e você quer estudar e você começa a ver os resultados. E não pensa só nos resultados. E só não pensa na primeira vez que você vai cair. Se o resultado deu errado, aprende com o resultado que deu errado e faz diferente. Se deu errado de novo, faz diferente, faz melhor. Talvez da terceira vez você vai passar. Não desiste. Você vai embora, né? não desiste, persiste. E que isso te traz motivação. Porque muita gente fala de rotina. Eu vejo vários coaches, várias pessoas que falam, você tem que ter rotina. Rotina vai te tirar desmotivação. Porque quando você começa a fazer coisa por rotina... Fica cansativo, fica né? cansativo, Coisa você não quer mais. repetitiva. Você tem que fazer coisa por motivação. Quando você for na academia, não imagina o que é a rotina de você ir todo dia, não. Imagina o que resultado que vai dar aquilo para você de saúde. E não fica esperando resultado rápido na sua vida, em qualquer área. Porque os resultados não vão ser... Todo processo seria demorado. É um processo. Tem que pensar no sonho. Você tem que plantar e começa a ver os resultados, moda. E o principal, começa a espelhar e tentar ter alguém que você quer ser igual,
ou que você identifica e pega essa pessoa como se fosse um mentor para a sua vida. Isso é uma das coisas que eu trabalhei em uma grande empresa nos Estados Unidos e que eu aprendi com isso lá, e tem dentro do Exército também, que todo mundo, quando você chega, você tem um mentor, que é uma pessoa que praticamente é seu conselheiro, Pra você se sua espelhar. vida, para você se espelhar. E aquela pessoa vai falar com você. Eu trabalhei para o Citibank, que eu trabalhei com tecnologia para eles. Quando eu falei para você de network, eu fiz redes de computação, automação em redes de computação para o Citigroup em 165 países diferentes. Fiquei com eles por 3 anos. E já no Exército, eu já estava na reserva ativa. E no Citibank, uma das culturas do banco, e por isso que é um dos bancos mais ricos do mundo, todos os funcionários têm alguém que é o coach dele, que é o mentor dele. E você escolhe, fala, eu quero esse, você fala, e o cara que vai ser seu mentor vai ganhar por aquilo também. Ele vai ter um reconhecimento, vai ter uma gratificação, alguma coisa. Porque ele vai estar ajudando alguém a subir. Da mesma forma, eu hoje estou no governo americano, trabalho não só no Exército, trabalho no Departamento de Comércio nos Estados Unidos, e eu tenho um mentor. Falo com ele praticamente quase todos os dias. Eu escolhi a pessoa e ele é que fala, ó, isso aqui que você está fazendo, isso aqui que você fez deu errado, porque você tinha que fazer assim. Então, ele é a pessoa que vai me levar. Não é um professor. Ele não faz nada para mim. Ele só olha e fala, ó, eu acho que isso deu errado porque você fez isso. Quem vai procurar a forma certa sou eu. Ele te nunca dá vai fazer pra mim. conselhos, né? E você procura os caminhos. Isso. Através dos conselhos que ele te deu ali. É porque tem muita gente que pensa assim, não, eu vou me virar sozinho, não vou ouvir ninguém, não. E algo Bicho que, solto, né? Sou bicho solto. quando você estava falando, eu era para ser um rebelde. Quando eu fui criado para ser médico. Meus pais, os sonhos era que eu fosse médico. Quando eu fui, minha idade de prestar vestibular, a minha idade de prestar vestibular foi quando meus pais tiveram maior crise financeira. Eles não tinham condições de pagar a faculdade de medicina para mim, de bancar eu em uma faculdade, mesmo Ainda pública bem, de medicina. Né? Senão você seria um médico. Aí foi quando eu fui para a minha segunda opção, que eu comecei a estudar computação em 95, aqui no bairro Goiás, em Goiânia. Foi quando eu comecei a identificar e eu fiz monitoria, dei aula, fui monitor na Microcentro, em várias escolas aqui em Goiânia, 3 escolas, fui monitor, ajudando professor em computação. Foi quando começou a desenvolver a minha ideia de tecnologia. Aí eu falei, vou para a segunda opção. A minha primeira mensalidade da universidade foi minha irmã que pagou para mim, porque ela não tinha dinheiro. E eu usei meu seguro-desemprego, quando eu trabalhei de caixa no supermercado, para pagar meus primeiros 10 meses de faculdade. Uau. Então, quando você acredita em algo, você não precisa sair daqui. Mas você começa a construir caminhos que vai te levar a sair. Toda a minha família teve visto negado para os Estados Unidos em 98, 2 vezes. Eu fui o único que consegui visto. Porque eu já estava em um caminho, já estava na universidade, fui o único que consegui visto. Então, quando você começa a desistir da sua vida nos primeiros obstáculos, você já é um perdedor. Você tem que acreditar e continuar persistindo, porque o mundo vai te bater. Você vai ter que forçar. E não vai ficar rebelde com sua família, porque eles são sua estrutura. Meus pais, mesmo não tendo dinheiro, minha mãe sempre foi minha estrutura. Eu pegava 3 ônibus para ir para a escola, saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa quase 1 da manhã. Então, no início foi muito difícil, mas eu nunca pensei que aquilo era o fim. Eu sempre esperei para os dias melhores. Quando cheguei nos Estados Unidos, foi a mesma forma. Para aprender a língua é outro obstáculo, é tudo diferente, é outra vida. Você não sabia, então você aprendeu lá. Eu estudei inglês em Goiânia, eu pensei que sabia quando eu cheguei nos Estados Unidos, mas não sabia, porque o sotaque é diferente, as pessoas cortam muitas palavras, e você vai levar um bom tempo para poder aprender, a poder ser fluente em inglês. Não é do dia para a noite. Quem te falar que é do dia para a noite que você vai aprender inglês, ele está mentindo, porque imagine quantas palavras tem em inglês. Imagine a quantidade de vocabulário que você tem que aprender para chegar em uma fluência. Quando eu digo fluência, para você chegar em qualquer lugar e poder falar. Você ir no supermercado falar, você ir numa construção e falar, você falar com um caminhoneiro e falar a língua dele. Quando eu falo fluência total. Então, demora muito tempo, porque é um vocabulário imenso que você vai aprender. Eu tenho muita coisa que eu aprendi em inglês que eu não sei em português. Que eu aprendi em inglês e nunca aprendi em português. Então, a minha mensagem é que acredite em você, persiste, vê os resultados e continua fazendo esse ciclo. E cria algo que te dá motivação nesse ciclo. Que quando você tem motivação, essa motivação
vai te levar a lugares maiores. E se você quer prestar vestibular, quer fazer Enem, que agora é Enem, no meu tempo era vestibular, se você não passou no primeiro ano, vê onde você errou. Aprende com seus erros, aprende a amar seus erros. Porque quando você aprende a odiar seus erros, só te traz frustrações. Em todos os erros que você tem na vida, seja no Exército, fiz várias missões. Uma das coisas que o Exército Americano faz, a gente faz após cada missão, cada coisa que você faz no Exército, seja uma classe, seja ensinar qualquer pessoa, a gente faz uma coisa que a gente chama de After Action Review, que é você faz a revisão de todas as ações que você fez. Você vai identificar todos os pontos positivos que você teve, todos os negativos, como poderia ser feito diferente e como poderia ser e o que você fez muito bom que pode ser passado para outros. Aqui a gente normalmente esconde os erros, né? É verdade. É uma cultura de esconder. Então, você tem que aprender a amar seus erros e aprender a identificar seus erros para que você não erre a mesma coisa outra vez. E quando a gente faz isso nos Estados Unidos, dentro do Exército, por exemplo, isso é transparente, todo mundo vai ver. É algo que ninguém tem vergonha. Se você fez algo que foi super bem, todo mundo vai ver o que você fez super bem. Se você fez super mal, todo mundo vai ver, porque ele não quer fazer o mesmo erro que você fez. Isso não é vergonha. É aprender a amar o que você fez errado e aprender com os seus erros. Então, voltando, se você não passou no primeiro ano, não conquistou o que você queria, talvez essa não é a sua área. Procura outra. Se essa é a sua área, tenta outra vez. Mas não desiste, não busca frustrações, não busca outros caminhos, porque o caminho do sucesso é duro. Todas as pessoas que você olhar que teve sucesso na vida, lutou muito. A gente pensa assim, vê o pessoal, tá o fulano aí bem sucedido na vida, né? Começou do dia pra noite, assim, mas não, a gente não vê o passado do cara, Teve né? sorte. É, o pessoal fala muito sorte, mas a gente não vê o tanto que a pessoa lutou para chegar naquele topo ali onde ela tá. Tem um livrinho, é quase um livro infantil, chama A Boa Sorte, que ele mudou meu pensamento desse negócio. Eu acho que todo mundo, não sei se é cultural, mas tinha essa questão, falou, fulano tá recebendo a medalha, ele teve sorte. Vai jogar na Mega Sena para ter sorte. Eu acho que o sonho de todo brasileiro é jogar na Mega Sena, né, e jogar e tal. Mas, na verdade, o que o livro fala é que a sorte verdadeira ela é construída, né? Então, todos os passos que você deu na vida, tudo que você aprendeu com seus erros, lá no final você constrói aquele pódio. É igual concorrer a uma medalha olímpica, né? O cara lá, o Bolt, que treinou a vida inteira para fazer aquela corrida e quebrar os recordes, teve sorte, né? Paulo, na Bíblia, ele trabalha com isso, né? Ele fala assim, ele usa... Inclusive, eu estava estudando sobre isso nessas Olimpíadas. Toda vez que aparece a palavra coroa no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, ele está usando o exemplo dos Jogos Olímpicos. E ele usa também várias palavras militares também. E essa questão da honra, da luta, né? Ele fala assim, ó, assim como o pessoal corre, né? A gente tem que correr. Porque o pessoal também pensa que tudo é fácil, que Deus vai pegar e aparecer assim, toma aqui, olha só. Olha essa medalha, toma aqui, eu vou te colocar em tal lugar. É claro que a gente sabe que Deus, ele guia. Deus, ele, né? Olhando para a vida do Antônio aqui, a gente percebe que Deus guiou ele, protegeu ele várias vezes. Mas não foi um negócio assim que Deus pegou e fez assim, né? Deus, ele guiou como mentor, como os mentores que você teve na vida. É claro que muito mais poderoso, mas é um negócio que realmente, essa questão incrível, Antônio. Pode continuar falando, muito bom. Outra coisa quando eu volto do Afeganistão em 2012, eu fiz concurso, fui ser policial na rua nos Estados Unidos. Fui para a reserva, fui ser policial na rua. Em 2013, eu era policial na rua em Massachusetts. Algo que eu fiz na vida que eu não gostei. Aí eu voltei para a computação. E aí, quando eu estava em Massachusetts, eu falei, não vou começar a vida de novo. Foi quando eu mudei para o Texas sem conhecer ninguém. Quando eu fui para o Texas, a primeira coisa que eu fui procurar foi escola. Falei, eu já mudei para próximo de um colégio, de um college, e aí fui procurar fazer alguns cursos aqui até eu procurar outro emprego e começar a vida de novo aqui, porque é outra profissão, outro caminho. E nessa escola eu conheci o cara que era diretor da parte de network, que era de Moçambique, falava português. Quando eu entrei na escola para fazer minha matrícula, a pessoa que trabalhava fazendo matrícula falou, você tem que falar com esse cara aqui. E que o nome dele é Jerry Mesquita. É um senhor bem de idade já. E foi algo que aconteceu sem eu ter projeto nenhum.
E ele praticamente abriu as portas de empregos para mim no Texas. Porque através dele foi quando ele falou, isso que você vai estudar, isso que você vai fazer. E eu fiz. Com uns 3 meses de prazo, eu estava trabalhando no Citigroup. Foi quando eu comecei a trabalhar para o banco. Uau. E foi quando eu fiquei no banco até o momento que o banco não me pagava mais. E só tinha eu e um amigo, que até hoje é amigo meu. Quando eu saí do banco, eu saí chorando. Porque eu até hoje tenho um laço de amizade com todos os diretores do meu tempo. Todo mundo que trabalha lá. E a pessoa que trabalha lá no meu lugar hoje foi eu que coloquei. Coloquei um amigo meu, praticamente falou, quem que você quer que fica? E até hoje eles falam que o sonho deles era ter eu de volta com eles. Mas eles sabem que eu saí porque eles não pagavam eu mais. Saindo, fui policial no Massachusetts, não gostei. Foi o pior... Não foi a pior profissão, mas foi um dos que mais tirou de mim. Academia de polícia nos Estados Unidos, porque foi muito rigoroso, aprendi muito, mas foi muito duro. Quando cheguei no Texas, comecei a trabalhar com computação. É pior que o Exército? Muito pior que o Exército. Academia de polícia dos Estados Unidos se você for para uma academia de polícia de verdade, você é muito bem treinado. Academia. A minha ideia Pensa que é, né? A minha ideia é daquele filme da Sessão da Tarde, não sei se você conhece, sabe? É muito duro. Quando eu fui para o Texas, eu cheguei no banco, chegou um patamar que eles não podiam me pagar mais. Só tinha eu e o Kev, que ia estar lá até hoje. E para mim ganhar mais, ele tinha que sair. E esse Kev é um dos caras que eu olho nele, não só como mentor, mas um dos caras que eu falei, esse é um exemplo de vida. Em 1986, ele teve um acidente de carro. Ficou tetraplégico. Ele não tem nem movimento nas mãos. Foi quando ele começou a estudar computação. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele estudou computação, hoje ele praticamente toma conta de toda a automação da parte de network e telefonia do banco, do Citibank do mundo. Uau. Ele fala para o computador, tem um software que praticamente transcreve o que ele fala. Uau. Ele conta e mora sozinho. Só tem uma arara na casa dele e um gato. Uau. A irmã dele, que era a irmã dele, pegou 5 mil dele emprestado em 2008, nunca pagou e nunca mais falou com ele. Mas ele ganha muito mais, né? Podia ter pagado e ganhado mais, né? Mas é um dos caras que é super inteligente, que superou a vida. E hoje ele tem caminhonete de $70 mil, casa paga, terra, ele faz tudo que ele quer. E é tetraplégico. Então, a vida ele me fala, eu tinha 2 escolhas quando eu tive um acidente. Ou eu podia ficar na cadeira de roda e chorar o resto da vida e morrer com depressão, ou eu podia sair para o mundo e conquistar. E conquistou. E conquistou. Uau. É engraçado, né? Porque, tipo, você falou de um jeito, caminhonete de $70 mil, você falou de um jeito como, né? Muito dinheiro pra lá, né? Aqui, mano, R$350 mil uma Hilux. Mas é mais ou menos $70 mil. Nossa. $500 mil. Você Mas tá eu lá, acho que mano. um carro de $70 mil é muito melhor do que o carro de 350 aqui. Isso é verdade. É o que, por exemplo, que eu paguei no meu carro, dá pra mim comprar um avião lá. Se fosse relativo, né? Porque ele lá também é o preço de um Celta aqui. E voltando, quando eu decidi sair do banco, eu comecei a aplicar para trabalhar no governo federal. Todo mundo me chamava de louco. Porque entrar no governo federal americano, como funcionário público, se você não conhecer alguém, é muito difícil. Esse é outro ponto, assim, porque eu fiquei olhando o Instagram dele, olhando eu falei assim, cara, ou é muito fácil, ou esse cara é assim, muito fora da né? curva, né? Ele foi muito humilde de conversar e tal. Que eu chamei ele na DM, ele respondeu. Aí eu falei assim, eu não tô acreditando. Então, quando eu decidi a entrar no governo federal, eu comecei a aplicar. E daí eu fui chamado para o departamento. Primeiro departamento que me chamaram para trabalhar com eles, como cientista de computação, foi o departamento de interior, que cuida praticamente dos índios, do país. Eu fiz entrevista, mas eles não me contrataram. Depois fui trabalhar, foi o IRS, que foi a Receita Federal dos Estados Unidos. Nem cheguei a fazer entrevista. E depois foi com o departamento que eu trabalho. Quando eu fui trabalhar, quando eu fiz a minha entrevista, no dia que eu fiz a entrevista, eu já sabia que eles iam me contratar. Porque eu senti. Porque o que eu faço é muito ligado com o que eu já fazia antes. Porque meu trabalho, desde 2014, é muito independente e eu não tenho um chefe comigo mais. Eu fico 90 dias sem falar com meu chefe. Então, é um trabalho totalmente independente. Eu trabalho da minha casa, e o trabalho chega, eu faço, devolvo, pronto.
Então, era algo que me fez... Assim, quando eu vi, falei, eles vão me contratar. E todo mundo, praticamente... Eu não conhecia ninguém dentro do governo americano. E quando você olha como funcionário público federal dos Estados Unidos, a gente tem uma grade que for nossos níveis de pagamento de 1 a 15. Hoje, eu sou de SK13, estou voltando para fazer a minha graduação. São 6 meses de treinamento para virar de S14, mas são 6 meses, depois tem que esperar mais 6 meses, depois fazer mais 6 meses. São 2 fases. Uau. Para mim chegar lá. Mas quando eu comecei, Você está eu no não sabia... topo do funcionalismo, então, americano. Estou chegando no topo. Que Quando bacana. eu cheguei, quando eu comecei, eu chorava de medo, porque eu tinha medo, porque eu tinha casa para pagar, eu tinha conta. E quando eu comecei meu Diz que trabalho... americano endivida muito, é verdade? Você pegou isso aí? Quando eu chegava de casa, porque a gente faz uma academia de treinamento, são 6 meses treinando para fazer o trabalho. Eu não conhecia nada de patente. Hoje eu sou examinador de patente. Eu conhecia de computação, mas eu não conhecia a parte de lei. Porque quando você é examinador de patente, é as duas coisas juntas. São leis, um código dos Estados Unidos, um código de lei, e mais tecnologia, e 75% do seu tempo é pesquisando, para identificar coisas que são similares ou que já existiu, ou que alguém já publicou, ou também você tem que ver se é uma coisa lógica. Então, 75% do meu tempo, hoje em dia, é lendo, olhando palavras, olhando inglês. E outra coisa, quando eu fui para o departamento de patente, eu imaginava que uma decisão de patente seria 1 ou 2 páginas escritas em inglês, porque eu nunca gostei de escrever na vida. Nunca gostei. E hoje em dia, quando eu comecei a fazer, que eu fui ver, tem decisões que eu tenho que fazer que são 70 páginas. Nossa. Então, uma monografia. Então, é algo que em mim foi superação e não foi fácil. Eu chorava de medo, porque eu pensava, eu vou conseguir ou não. E para mim foi um dos momentos mais difíceis da vida, que era muita pressão. Mas antes de decidir para ir, eu estava super indeciso, porque eu estava super bem no banco. Aí eu conversei com minha família, conversei com líderes religiosos, todo mundo falava, não, você tem que ir, porque se você não for, daqui 2 anos, você vai falar, não fui. Aí você vai ficar chorando que você não fez. Tem que tentar, né? Você tem que tentar. Tem que tentar, exatamente. Mas ninguém foi lá tentar comigo, né? Eu fui eu sozinho. Mas no final Mas das mandou, contas tem que vai, só, vai. né, cara? Mas quem saiu do caixa de supermercado de Do McDonald's. Morzalândia, né? Sanclerlândia. Interior do Goiás. Interior de Goiás. Para quem saiu, cara... Tá ali chegando no nível mais alto ali do Se o governo. seu programa de mentoria tá aberto, que eu tô procurando um mentor aqui agora. Então, uma das coisas que muita gente me pergunta, seu Instagram... Primeiro que eu não tenho tempo de fazer mentoria. Eu faço meu PhD, eu faço 2 classes só por semestre. Outra coisa que eu quero falar com as pessoas, para o jovem, aprende a administrar seu tempo. Tenho 2 carreiras. A minha parte do exército, que é ativo, eu treino 1 vez por mês. Então, pelo menos 2 dias, no mínimo, por mês, eu estou dedicado ao exército. Desses 2 dias, para mim fazer... Você é da ativa, então, ainda? Eu sou da ativa de reserva. Então, eu treino todo mês. E, para mim fazer esses 2 dias, eu tenho que dedicar pelo menos umas 10 horas fora desses 2 dias para me preparar para eu poder ir lá. Porque sempre que eu vou lá, eu tenho que dar... Eu vou falar com gente em vários estados. Vou fazer conferência que vou ter que estar ensinando, ou não só ensinando, fazendo palestras ou falando de algo que eu fiz, que eu analisei. Então, tenho que me preparar para mim ir. Então, o meu tempo é muito corrido. Mas sou casado, tenho minha esposa, tenho uma vida... Outra coisa que eu dizer, você tem que dedicar tempo para sua família, sempre. Tem tempo que você desliga tudo e vai viver com sua família, com seus pais, ou se for marido e mulher, vai dedicar um ao outro. Eu estudo 2 classes. Meu GPA nos Estados Unidos é 3,66 e 4 é o máximo. Não porque eu sou foda. Eu tenho uma tia que foi professora e fala sempre que eu sou o cara que nunca fui inteligente, mas nunca desisti de nada. É o esforçado, né? Sempre fui Esforçado, persistente. Então, e outra coisa, quando eu estava perguntando, eu esqueci o nome. Christian. O Christian, nos Estados Unidos, um estudante que tem GPA acima de 3,5%, praticamente você consegue bolsa de todo mundo. Todo mundo quer pagar para você estudar. Eu faço doutorado, pago nada. 0 custo. Eu praticamente só estudo. Não foi o exército que deu, nem foi o governo, nada. Foi a sua... O exército, eu guardo. Hoje eu tenho do exército, porque a gente pode transferir para a família. Eu tenho escola, eu tenho universidade paga para 2 filhos que eu não tenho ainda. Que eu posso transferir esse benefício para você foi filhos. o que você conseguiu, então? Foi que eu consegui. E também com o meu trabalho. Meu trabalho também paga para me estudar. O meu trabalho do governo federal paga para me estudar. Então você tinha eu ganho para estudar. Tem. Essa é a verdade. É aquilo que eu disse antes. Quando as portas começam a abrir,
Uma abre outra. Uma abre outra e vai abrindo mais outras. Uau. E hoje eu não consigo usar todos os scholarships, todas as bolsas que eu tenho. Eu não tenho necessidade. Porque eu também poderia ser um professor na universidade ou um pesquisador e estar recebendo pela universidade. Sim. Mas isso não começou do nada. Eu tive que plantar para colher. Sim. É algo que mudou a minha vida e está mudando a vida de toda a minha família. Que benção. Uau. Que benção. É. Uma história de vida e tanto, né? Uau, Antônio. Obrigado Sem mesmo, contar viu? as mentorias aqui. Obrigado. Olha, Mas Muito, obrigado, cara, obrigado demais por você ter disponibilizado tempo, ter vindo aqui com a gente. Eu acho que isso é inspiração para quem está assistindo, para nós aqui, para mim, nós que tô aqui, aqui, então, ó, cara, viajando aqui. sonhando. Nossa. obrigado, meu. Olha, bênção de Deus. E obrigado mesmo. Obrigado. Para mim é uma honra participar e levar a minha mensagem, porque a ideia do meu Instagram, das minhas redes sociais, porque eu era fechado com redes sociais, foi pressão de amigo e família para poder abrir, O povo da que seria segurança não gosta de ajudar redes sociais, jovens e motivar jovens. Eu falo isso. A gente não gosta de redes sociais, não. Se pudesse. Eu não tinha isso, eu não tinha redes sociais. Então, eu fui praticamente pressionado para poder tentar usar a minha história para incentivar jovens a sair do mundo e procurar caminhos diferentes para vencer. Eu pensava em fazer alguma coisa quando eu terminasse meu PhD. Depois, quando eu voltei, agora em julho, quando começou a me pressionar, eu falei, então vamos começar. Mas eu pensava em fazer algo quando eu escrevesse algum livro, alguma coisa, depois que eu terminasse meu PhD. Mas você pode escrever assim que a gente compra. Com Se certeza. tivesse aqui, eu já comprava. Já. Compra aqui o Rafa aqui já. É que você já autografava. E outra coisa que eu brigo também com... Eu tenho duas pessoas que me ajudam, tá fazendo O social media, né? minha social media, que ajuda, que eu vejo muitos brasileiros, a primeira coisa que eles querem pensar já no lucro, já na monetarização ou como fazer dinheiro. Eu falei, primeiro que eu não vim para a rede social para ficar rico. Eu não vim para a rede social para fazer dinheiro, porque eu tenho tudo que eu queria ter na vida. Não porque eu sou o cara, não sou orgulhoso, mas eu tenho a casa que eu queria ter na vida, eu tenho o carro que eu queria ter, eu viajo praticamente com minha esposa a cada 90 dias. Estou no Brasil, daqui vou para Boston, de Boston vou para Nova York, depois que eu vou para minha casa. A gente viaja, então a gente faz tudo que a gente quer. E temos nossa reserva de dinheiro. Então a gente plantou e hoje a gente vive a vida. Sim. E eu não estou nesse social media para ganhar dinheiro, para explorar ninguém. E nem foi minha intenção. Não vai ser minha intenção. O que eu quero mesmo é ajudar pessoas a vencer. E quando eu falo que eu sou super realizado, para mim, não tem... Eu sei que eu não estou no final, mas Mas você está no caminho. estou no correto. caminho para chegar no final super tranquilo. E sair do nada. Fui o cara que saí do nada. Mas acreditei e continuo acreditando. Acredito que muita gente pode ser melhor do que eu. Que bacana, cara. Deus quer que a gente tenha sucesso. Né? Deus quer que a gente cresça, que a gente... E a gente falava isso essa semana, né? É. Muitas vezes, o jovem, principalmente, ele tem medo de entregar a vida para Deus, pensando que o que Deus vai dar para ele é algo medíocre. Mas Deus nunca prometeu algo medíocre. Sempre o que Deus faz na vida da gente é algo que a gente nunca imaginou. Eu sempre meço as conquistas que eu tive por meus próprios esforços, elas não chegam a 1/1000 daquelas conquistas que Deus me encaminhou. E eu tenho certeza que na sua vida também é do mesmo jeito. Eu queria que... Cara, tá fantástico, mas eu queria que você deixasse uma mensagem mais do que já tem aí pra galera. Eu poderia Inicial. dizer que Deus esteve presente em todas as minhas conquistas, em todos os momentos da minha vida. Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. E não importa se eu sou católico, sou adventista, mas para mim eu sou cristão. Essa foi uma das coisas que criou em mim nos Estados Unidos também, que para mim eu respeito todas as religiões. E todos os momentos difíceis ou bons, eu coloquei Deus em primeiro lugar. E acreditei também no projeto dele. Não é que eu vou fazer tudo que está na Bíblia igualzinho está na Bíblia. Porque o mundo muda, as coisas mudam. Mas eu peguei os exemplos e falei, isso eu posso comparar com o que está acontecendo hoje. E quando eu falo para você, eu digo que
Deus, se fosse para mim fazer sozinho, eu não conseguiria. Se você ver a minha história, você vai ver que é uma longa história. Não tem como você fazer sozinho. Não tem como você ir sozinho. Eu diria, Deus em primeiro lugar, suporte familiar. E quando eu digo suporte familiar, não é a família fazer tudo para você, não. É a família estar atrás de você e te incentivando a fazer e sair de sua zona de conforto. Porque quando sua família começa a fazer tudo para você, você não vai ser você. Você vai ser eles. Você perde a sua identidade. Então, Deus em primeiro lugar e família. Acredite na sua família, acredite em você, que você vai chegar lá. Top. Top demais. Muito da hora. Top. Isso aí. Cara, então, olha, esse eu acho que já foi o podcast Mais comprido longo que a gente já teve. fez. Estamos quase um flow Eu aqui. queria ficar mais, o negócio que a câmera não aguenta, já tá acabando a bateria. Mas muito obrigado, cara. Obrigado. Eu acho que foi inspirador para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. É isso aí. Para mim é uma honra e espero poder voltar outras vezes. Não, Com quando você você já voltar, tá, eu quero levar- já tá convidado. E quando você voltar também, eu quero levar para você pessoalmente na escola. Tá. Quero te levar lá, porque vai ser maravilhoso. Eu tive na escola militar onde eu estudei essa semana. Você Os está na meninos escola ficam- militar? Hoje é escola militar, no meu tempo não era. Ah, olha aí. Mas os meninos ficou tudo doido. Imagina. Imagina. Falei, aqui foi onde eu estudei. Queria convidar o pastor Sael para orar para a gente, para abençoar. Quero orar, pedir uma bênção aqui. Obrigado Isso. mesmo, viu, Antônio? Se você é casado, né? Não sei quais são os seus planos, projetos, mas tem algum pedido de oração que eu poderia orar agora por você? Para minha família, para mim e minha esposa, que estamos voltando para os Estados Unidos, estamos voltando já com um projeto de começar nossa família, quando eu diz família, nossos filhos. Então, Esse é um dos vamos orar nossos por projetos dos próximos anos. Qual que é o nome dela? Luana. Luana. Bom, vamos orar então. Querido Deus, obrigado. Obrigado pela vida do Antônio, obrigado pela disponibilidade que ele deu aqui para nós. Assim como o Senhor tem abençoado ele, que esse tempo que ele dedicou aqui para a gente, que o Senhor possa abençoar muito mais ainda a vida dele. Amém. A gente sabe que tem coisas que o trabalho conquista, coisas que sonhos, projetos, ele tem conquistado, está muito feliz com a vida dele, e nós clamamos agora também pela família dele. Ele, a Luana, tem sonhos aí de ter filhos. Vai ser mais um trabalho, vai ser mais um projeto, mais algo que ele vai ter que vencer. Eu que sou pai, eu sei como é, estou vivendo isso e logo ele vai viver também. Que o Senhor possa abençoar muito eles, para que quando acontecer venha com saúde, que possa ser uma criança adorável, uma criança muito feliz, que tudo aconteça assim, guiado pelo Senhor, assim como o Senhor guiou a vida dele até aqui. Abençoe os seus pais, os seus familiares, que aonde ele for, as pessoas possam olhar para ele, ter ele também como um bom exemplo, não só como um bom profissional, mas como um bom cristão, como um bom ser humano, como uma pessoa realmente de luz, uma pessoa realmente que quer o bem dos outros. Obrigado pelo esse momento que nós tivemos, que as coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente possa usar como exemplo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E a perguntinha final, né? Pode crer. Pode crer. Não, esse aqui. Pode crer. Esse aqui é o crer, do Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Mas Mãos tem- à mas é obra, meu animação, amigo. Aqui pode agora você pode construir a vida, de Deus em primeiro lugar, família em segundo, God first, suor. né? God first. Isso aí. Pode crer, né? Pode crer. Pode crer.